Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um EmpreenderCast, galera. Eu queria fazer um registro. Esse é o segundo episódio que eu tô gravando que eu não tô de preto, velho. Agora que eu me toquei. Tá sempre de preto. Tá mudado. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para projetos especiais, letra caixa, totes, adesivos luminosos. Você já conhece a Arte Pro, você que acompanha a gente aí. Atende todo o mercado de comunicação visual do estado de Santa Catarina, né, Filipão? Isso aí. À disposição aí para orçamentos Perfeito. e afins. Agora investindo muito forte na parte de PDV, na parte de expositores, né? Pode procurar a gente aqui com tecnologia de ponta para atender. Além disso, nesse episódio contamos com o patrocínio da BXB Treinamentos, nosso parceiro Fernando Talaia, lá de Florianópolis. Já capacitou milhares de catarinenses aí na área de gestão, liderança, enfim. Você que quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, vai procurar o Fernando Talaia, com certeza vai se surpreender com a qualidade do seu treinamento. E o ecossistema também do treinamento dele é de emocional, tudo mais, né? É muito bacana, né? O Felipe fez e usa até hoje, né? Fortalece o empresário aí. É isso aí. Muito bom o trabalho do Fernando. E o apoio estratégico, claro, da CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix 106.3 FM Blumenau, Nutriblu Gastronomia Empresarial, inclusive comemos um ranguinho na Nutriblu, comida transportada, cozinha na sua indústria. PHNX, consultoria imobiliária, sua imobiliária para o Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Creativity Digital Hub, que deixa o nosso podcast cada vez mais bonito. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. E antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o Alemão ligar o ar-condicionado quando for possível, porque deu um calorzinho aqui em Blumenau, né, Filipão? Esquentou. Nós estamos com o Beto Stein, Betinho Stein, como preferir. Beto, seja bem-vindo da Stein Construtora. Beto. É Stein Construtora que fala? Construtora Stein. Construtora Stein. Obrigado. E presidente prazer estar aí Sinduscom com também, vocês. né? Agora presidente Sinduscom. Diretor da CIB de Planejamento. Mas no fim do dia todos os assuntos aí se conectam e acho que dá para construir junto. É isso aí. Legal. É legal porque eu falo de Sinduscom e tal, porque é um ambiente que junta as construtoras e busca também criar essas parcerias no mercado, né? Porque o mercado da construção civil depende de muitos agentes, né, Beto? Com certeza. Inclusive, normalmente o mercado da construção civil é um mercado muito cada um por si, assim. E Blumenau, talvez a nossa cultura alemã e tal, tem muito disso, de cada um baixar a cabeça dentro da sua empresa, fazer o seu, e às vezes trocar pouca ideia, conectar pouco com os seus pares, né? Além de fornecedores e tudo mais, mas dá para construir muito. Eu conversando com outra construtora e vice-versa. Claro. Acho que isso é algo bem importante, que o Sinduscom tem esse viés e acho que tem muito ainda para agregar. Acho que a gente entendeu isso, na verdade, né? Nesse momento, né? Que a até- conexão é importante, né? Até O network. aproveitar isso, Beto, pedir o teu feedback, assim, tu teve a oportunidade de visitar aqui, conhecer o outro entrevistado antes e tal. A gente está justamente querendo fazer essas conexões. O que tu acha desse projeto, da importância dessas conexões e tal? Não só dentro de cada segmento, mas também externalizar, assim. Porque, de fato, a figura do empresário era uma figura muito fechada. Solitária. Pouco atrás. Exatamente. Cara, eu acho que é o caminho. Não adianta, o digital tá aí, ajuda a resolver muita coisa, mas tem que ter essa conexão, a turma tem que se conhecer, senão cada um vai fazendo só o seu e não aprende aí com o erro do próximo. E aí eu acho que esse projeto de vocês aí tem muito para agregar, Legal. tanto para vocês, principalmente para vocês, mas acho que para todo empresário que vem aí, para trocar uma ideia, bater um papo, se expor um pouco também faz parte. E acho que esse é o caminho. Inclusive, cheguei a fazer um projeto aí de podcast. Ah, que legal. Mas pô. como não sou um bom locutor, aí acabei cortando aí essa ideia pela raiz. Ah, cara, mas a gente também se desenvolveu aqui, né, Filipão? Não é fácil, né? Não Cara, foi fácil é no só começo. fazer, cara. Por quê? Tu ia fazer focado na construção civil? Ia fazer focado na construção civil, justamente para falar com todas as construtoras sobre construção, sobre empreendimento, sobre mercado imobiliário e tentar construir um programa em cima disso. Mas aí já é tanta coisa, tempo, Ah, claro. pouca desenvoltura aí nos microfones, acabei abortando o projeto. Mas, cara, fica aí a provocação, quem sabe a gente faz isso junto, cara. Pois Dá é. pra gente bolar algo, né? Porque aqui a gente fala abertamente, mas é legal nichar. Né? Às vezes fazer uma roda, né? O Cleitinho, painel. O Cleitinho veio aqui da Forrotec. Sim, Acho, nosso parceiro. parceiro. E lá do meu Rotary também. E ele tá fazendo o Fala Cleiton, que é da área do Steel Frame, né? Do Light Steel Frame. E, cara, é bacana porque tu acaba se conectando e, porra, gera visibilidade pra todo mundo, né, cara? Não, eu nem sabia, mas baita
baita iniciativa dele aí. Até vou mandar pra ele assim, ó. Convido o Beto pra ir lá trocar uma ideia Tem que ir também. lá, tem que ir lá. Vocês usam Light Steel Frame, alguma coisa assim, não? Usamos. Na verdade, sim, a gente usa alguma coisa de steel frame na parte divisórias. A gente usa muito forro, soluções de gesso, gesso acartonado, Drywall, tá. forro mineral, forro modular, Uhum. que eles que trabalham e fornecem têm essa especialização. Uhum. Legal. Cara, pra gente começar, acho que é contextualizar, né, a história um pouco da Consultora Stein. Entender, evidentemente, a terceira geração, né? Isso. Então, Eu acho que isso demonstra a solidez do negócio, né? Então, a gente entender um pouquinho da história do panorama geral, assim, fica à vontade. De vez em quando Tá a gente bom. vai se interrompendo e trocando ideia. não, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, a construtora começou com meu avô. Hoje eu sou a terceira geração. A terceira geração tá eu, o Bruno e o Guilherme, que é meio que um representante de cada família. Uhum. Legal. Meu avô começou a empresa lá então em 1967. Antes disso, ele era engenheiro do DENIT. Ele construiu aí a Jorge Lacerda, que foi a primeira rodovia estadual asfaltada, fez várias obras aí no estado. Jorge legal, Lacerda cara. e a Blumenau Geral... Itajaí. Blumenau, Itajaí, por Itajaí, Ilhota. Minas, Isso, vai. passa ali no meio de Ilhota e tal. Aham. E aí até uma provocação é que, imagina, naquela época, ele abriu e começou a construtora com 40 anos. Então nunca é tarde para começar, porque naquela época, Uhum. 40 anos, o cara tava Que quase se massa, aposentando, né? cara. Que massa, velho. E ele foi um aí que se desafiou, saiu do conforto, né? Já estava super estabelecido ali no DENIT. Até não sei se o nome era DENIT, eu acho que mudava uma sigla ali, alguma coisinha. Sim, sim. E para abrir a construtora, então abriu a construtora já tinha 40 anos de idade, em 1967, Em Blumenau mesmo. em Blumenau. Ele é de Blumenau, o pai dele era de Itajaí, mas veio cedo para Blumenau, que foi o Albert Stein, que foi prefeito da cidade, e aí por isso o nome da rua ali, da Vila Germânica, do O nome da colégio. escola, né? Uhum. E, enfim, aí meu avô já nasceu aqui, foi estudar no Paraná, na época engenharia e arquitetura se fazia ao mesmo tempo, então ele foi formado em arquitetura e engenharia, trabalhou no DENIT, carreira ali durante algum tempo, e aí com 40 anos saiu do DENIT para abrir a construtora. E aí, como construtora, na época, ele tinha um bom relacionamento na cidade, a cidade era pequena, então trabalhou muito para a turma da Artex, que era a família Zadrosny, trabalhou com o pessoal da Sulfabril, construiu a Teca, então todas essas Caramba, indústrias, cara. A Teca é da Stein? aquele muro todo, que é um muro de contenção de Uhum, enchentes, aquele uhum. muro que a gente passa, ele é um muro para poder ter enchente e não avançar dentro da fábrica. Uhum. Até que fica como curiosidade pra quem é de fora, né? Blumenau tem empresas que fizeram muro de contenção de enchentes, galera. Uhum. E não são poucas, né? Então, ele sempre trabalhou nessa prestação de serviço para a indústria. Ele sempre foi um engenheiro nato, assim, gostava de calcular, ele realmente ia na raiz do negócio. Um negócio que chamava a atenção dele, a gente chama na engenharia civil, são as obras de arte, que para quem não sabe, né, obras de arte são pontes e viadutos, Uhum. que tem um nível de complexidade, tem uma fundação subaquática, tem algumas coisas ali envolvidas. Que é uma verdadeira obra de arte mesmo. Né? Exato, E complexo, né? É que às vezes para quem tá de fora, quando tu fala que é uma obra de arte, o pessoal não entende, mas, Sim, mas na sim. engenharia é interessante. E aí participou aí de algumas licitações, fez algumas pontes aí ao longo da vida, que foi um negócio que ele gostava, que ele admirava como engenheiro. Aqui em Blumenau mesmo. Aqui em Blumenau também, algumas na região, algumas não tão perto, algumas lá na 101, no sul do estado. Então, assim, imagina, desde 67, muitos anos de prestação de serviço, infinitos clientes. Logo nos primeiros anos de construtora, ele abriu um escritório em Joinville, porque em Joinville sempre foi uma cidade muito industrial, Uhum. e ela era menor que Blumenau, só que avançando rápido, né, passos largos. A industrialização lá. Então ele logo foi para lá. Lá a gente construiu a Deller, construiu a antiga Consul, que é a atual Whirlpool, prestou serviço para Tigre, prestou serviço para Tupi, prestou serviço para a maioria das indústrias de Joinville. Cara, por exemplo, a dele é um monstro de fábrica. né, cara? Até hoje a gente tem gente dentro da Deller. Olha só. Caramba, cara. Lá é quase que um quase 3 patrimônio gerações já. mesmo, né?
Tem a E- etiqueta de patrimônio da Dealer nos engenheiros da Estela, tá ligado? tem carro nosso que só anda dentro do Parque Fabril da Dealer para atender lá as demandas de manutenção e tudo mais. Caramba, cara. Então a empresa tem esse viés de prestar serviço, de construir para terceiro, Uhum. e isso é algo que a gente tem até hoje. E aí vou falar agora um pouco da parte que eu conheço um pouco mais, que é a parte das incorporações, dos prédios, que começou justamente quando a gente entrou na empresa. Eu sempre vou falar, muitas vezes eu vou falar a gente, porque é nesse trio aí que são os 3 primos que estão envolvidos aí com a construtora. Uhum. E aí, ali em 2010, mais ou menos, a gente entrou na empresa. Logo que a gente entrou, na verdade, a gente entrou em 2008. Aí, em 2008, nos alocaram em algumas obras como estagiário, para acompanhar o mestre de obra, literalmente, lá no dia a dia, Vamos testar os meninos aí. acompanhar o Botaram engenheiro, você pra pé na levar umas lama, lambadas dos pedreiros lá. pé na lama lá. Eu também fui coveiro, velho. E aí, nessa Sei. pegada, pé na lama, medir com a trena lá a caixaria para dimensionar o volume do concreto que tinha que pedir no dia seguinte. Ô, e vamos lá, né? Há 10, estamos falando de 2008, 15 anos anos atrás. era outra tecnologia, era outro rolê, né? Tipo, a questão de É. cálculo, era muito mais papel, muito mais, Era né? tudo papel, era tudo 2D, não tinha hoje todo o 3D, toda a volumetria Sim. digital que a gente tem. Então ia lá literalmente na obra com a trena, media a forma para cubar a quantidade de concreto que tinha que pedir. Essa era uma das nossas atividades. Então, Os 3 são engenheiros, Beto? nós 3 somos engenheiros. E aí tem mais o meu irmão que é arquiteto, mas daí ele tem escritório de arquitetura que nos atende o mercado. Uhum. E aí tem outros primos que um é farmacêutico, outro... Seguiram outras carreiras. Cada um tem a sua carreira. E os teus tios, é que tu pulou pra tua geração, mas o teu Isso. pai trabalha também. Teu O meu, pai... o meu pai trabalha, ele faz quase que uma figura assim, meio que de conselheiro, que olha aí para operação de prestação de serviço, que a gente tem um diretor que toca lá, que Aham. olha para operação das incorporações, que olha um pouco para uma questão de administradora de bens que a família, que meu avô fez aí ao longo do tempo. Uhum. Então ele olha para tudo um pouco e a gente está mais aí na execução Do dia a dos dia. projetos. Uhum. Então começamos ali, passamos 1 ano e meio mais ou menos aí nessa tocada. Depois, o meu avô até era vivo, trabalhou até os 82 anos. Nossa. Falou, ó, vamos, antes deles saírem botando a mão aí nos projetos, né, na prestação de serviço, Calma aí, né? vamos pegar aquele terreno que a gente tem ali no Garcia, então, e fazer 3 prédios, que ele já tinha esse projeto, ele já queria fazer de alguma forma. Vamos deixar eles empurrar esse assunto. E aí esse foi o pontapé inicial, a gente fez ali, então, 45 apartamentos, 47 apartamentos. E aí foi o nosso primeiro projeto, e depois mais um, depois mais um. E hoje aí a gente tem alguns prédios relevantes na cidade que fazem parte aí do nosso setor de incorporação. Um dos exemplos aí que a gente tem bastante orgulho é o próprio Stein Office, que fica aí na Rua 7. Sim, pô. Até então era o maior prédio, ou é o maior prédio em área construída com uma torre só. A gente tem 34 mil metros de área construída ali, 34.500 metros. Assim, é uma obra bem grande para a cidade. E é um baita de um... Tornou-se um baita de um centro empresarial, assim. Né? Não, e tá bombando. E tem Tá de tudo ali. cheio de... A galera achava que ia ser mais saúde e não, no fim... Também foi algo que nos impressionou, como a gente tem lá o nosso setor comercial. Então a gente fez lá boa parte das vendas e depois a gente administrou ali as ofertas de locação. E aí o negócio que me chamou bastante atenção é que a maioria dos prédios comerciais que a gente alugava, o pessoal tinha demandas por salas normais, de 40, 50 metros, ou até pequenas. Surpreendia, assim, a demanda. E ali foi o inverso. Ali a gente teve diversas locações de 200, 250 metros, Caramba. do pessoal querendo escritórios maiores, porque como ele, assim, depois refletindo, né, por ser um prédio maior, mais imponente, com uma estrutura padrão São Paulo aí, que a gente brinca, né? Sim. Aí os escritórios começaram a olhar e falar, os grandes escritórios da cidade, de gestão de ativos, corretoras, bancos, começaram a olhar para o prédio e falar, porra, eu preciso para aquele prédio, porque o prédio realmente ele está num patamar um pouco diferente. E aí surgiram esses clientes que antes a gente não via tão fácil, porque
Porque assim, pro cara mudar um escritório de 50 metros é fácil, o inquilino, né? Mas pensa o cara que tem um escritório de 250, 300, quanto custa essa mudança? Não, é E, loucura. e surpreendeu, assim. É onde o Solar Vale tinha ali? Não, não. Não? Lá é o Ibiza. Ah, tá. O dele que ele tá falando é do lado do Hospital Santa Isabel. Vocês têm dois ali, né? O Eu Stein sei, Tower sei. e o Office, né? Exato. A gente tem Uhum. O Tower é bem saudão, assim, bem, o bem Tower, que é clínica e bem tal. mais clínica. E depois o Office, que é de frente para 7 mesmo, no terreno do Onde é o colégio do 13? Sagrado. Onde é o 13 no Uhum. rooftop, exato. Ó, quem sabe de baladas, eu Aí já... identifiquei agora. Não, o parceiro ficou lá, fácil. aí ficou fácil, é. Quem que é do 13? Eu nem sei. É do Mata-Hari, Do né? Henrique, Do né? Henrique, aham. É. Do Henrique Ortman Isso. e do Ferrari. Do Ferrari, isso. Eu sei que é no 13º andar, mas o nome podia ser Podia outro. ser outro, é. Enfim, né? Hashtag fica a dica aí, né? Mas tudo certo. E, enfim, então... Agora vocês estão entregando um na Ponta Aguda também, que é sensacional lá, né, cara? Com Viu. com matagal, assim, uns Isso. negócios diferentes e Eu tal. vi esse aí também, muito legal. o Viu é um residencial. Diz que teu pai vai morar lá, já me falaram. Vai. Ele separou um apartamento pra ele. Ele até tá num apartamento novo e grande. Mas ele falou, porra, esse aqui tá muito grande, quero ir pro Viu. A gente projetou do jeito que a gente queria. Aham. E aí é interessante também que, quem olha de fora, prédio da Stein, esse, aquele, mas cada um tem uma história. E Uhum. tem alguns que a gente literalmente projetou lá desde do primeiro traço. E outros, o projeto às vezes já veio meio aprovado, porque o dono do terreno aprovou para garantir um potencial ou para acelerar o processo. Aham. E aí eu pego um projeto que não tem a nossa cara, mas eu preciso adaptar, preciso ajustar ele. O Stein Office foi assim. O projeto já veio pronto, e aí a gente fez um grande ajuste nele. A fachada era completamente diferente, era Tem bem bastante diferente. vidro, né? Então a gente acabou envelopando, né, fechando ele todo de vidro. Uhum. Na época até que o meu irmão propôs essa fachada, porque ele não é o projetista do prédio, mas ele veio aí com os estudos de fachada. E aí, se vocês observarem, ele não é simétrico, né? Tem nichos maiores na fachada, outros menores. Na hora que ele veio com essa proposta de projeto, eu até dei um passo atrás, eu falei, pô, calma aí, como é que o mercado vai ver essa fachada, né? Assim, irreverente. E aí ele falou, não, Beto, é isso aqui, tem que ser assim. Arquiteto é foda, cara. Eu fui para Estocolmo, não sei aonde, tinha um prédio assim, o cara E ele tem muita premiado. visibilidade, né, cara? Naquela curva ali, né? E ele acabou ficando bem visível pela Bem descida da visível. 7. Isso. Ele bateu o pé que tinha que ser, que tinha que ser. Eu falei, tá bom. Aí dormi ali uma semana pensando no assunto, no final me convenci, tocamos e o pessoal adorou, foi um sucesso, acho que ficou super Ficou bom. bonito demais. Eu só queria resgatar, depois a gente pode discorrer sobre os empreendimentos, claro. e é legal, cara, porque quando a gente vê um prédio nascer, né, tipo, que nem esses prédios estão fazendo, pô, olha a quantidade de história que tem por trás disso tudo, avaliação, vai, volta, né, prefeitura Meu envolve, Deus. né, toda análise de bater sol, né, o sol bate aqui, bate lá e essas coisas todas, e a galera que vê nem tem nem noção, né, cara? Não. Mas eu queria puxar ali o assunto histórico ainda. Tipo assim, o teu vô te jogou lá, jogou vocês três, toca esse negocinho aí, que é os prédiozinhos ali do Garcia e tal. E no fim, hoje, a incorporação é um grande braço de vocês, né? Sim. Não sei se já é maior do que a construtora de indústria, mas... Então, depende do ano, né? Porque a incorporação ela vem crescendo. Uhum. E a prestação de serviço, ela oscila demais. Então, assim, tem um ano que às vezes tu pega lá 2, 3, 4 obras grandes, aí tem um baita de um faturamento, uma operação que tu tem que crescer, adaptar ela muito rápido, e daí fica grande. E aí tem outro ano que às vezes tu nem tem tanta obra, tu tem que desmobilizar. Então essa prestação de serviço é um baita mercado, a gente trabalha aí há muito tempo, mas é um mercado bem mais estressado. Mas sim, hoje, daí voltando na tua resposta, a incorporação é um braço aí super relevante nosso, cada vez mais. E aí, cada ano que passa, fica mais fácil aí de bater os números da prestação de serviço. E é uma vocação de vocês, né? É um chamado. é uma vocação nossa, eu tenho mais previsibilidade, é um negócio assim que tá mais na mão, por incrível que pareça, é muito mais simples do que a prestação de serviço para terceiro. E aí, voltando no Viu, Sim. também é um projeto daí que nasceu com a gente desde a primeira linha, então a gente literalmente escolhemos o terreno, como é que vai ser o projeto, qual vai ser o tamanho, o porquê da sala, o porquê da posição, da esquadria, da janela, da
as floreiras, por exemplo, tu falou do matagal, Eu né? tô brincando, né? Mas... E assim, tu vai aprendendo. Porra, não dá pra dizer que tu não aprende, que um prédio não fica melhor que o outro. Não tô dizendo que o primeiro que a gente fez é ruim, mas o Vai atual, melhorando. tu agregou alguma coisa. Claro. Então a gente fez um prédio com floreira, com tudo, com torneira na floreira, mas quem diz que o comprador vai lá e rega a floreira na quantidade certa? Porque uns regam de mais, outros regam de menos, então quem acerta ali é 10%. 90% das floreiras ficam meio capenga. E aí eu falei, pô, não pode mais acontecer isso. Tô fazendo um monte de floreira, gastando, porque a floreira é um item caro, né, na construção. sim. É mais concreto, mais impermeabilização, mais acesso hidráulico, mais ralo, mais tudo. E aí eu falei, Tu pô, vê, né, cara, um itemzinho, mas que pum, né? estamos gastando um monte aqui com essas floreiras, não faz sentido eu fazer uma floreira para a turma deixar morrer. Então a gente criou um sistema no Viu de irrigação automática das floreiras Cara, que em Caramba. todos os andares e assim, cada apartamento tem 3 floreiras, que não são, é uma aqui que não conecta com a outra, que não conecta com a outra. Mas nelas a gente criou, né, uma rede de água para eu poder botar um timer e irrigar elas ao mesmo tempo na mesma quantidade. Caramba, E velho. aí E por esse- isso vocês vão passar lá hoje e a floreira tá lá, ela não Pô, tá João, tu morta, acha que né? ele ia fazer um sistema desse pro Matagal, velho? É que a Tá gente. de brincadeira, né? É que assim, ó, sabe o que contrastou muito, cara? Tu olha quando tu tá. Eu sou do ramo, né? A gente gosta do mercado imobiliário e tal. Ah, pensei que tu ia falar de cemitério. Não, 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 não. Não. Não do ramo. Floreira também teve que cemitério, né? É, então. Mas tu olha pra aquele prédio lá do Gran Trianon, né? Tu olha pro Gran Trianon, aquele. Parece um prédio de escritório. Não Sim, vou falar mal. é uma fachada comercial. Não vou falar mal do arquiteto, não é esse o ponto. Mas tu olha pra ele, pum, aquele. Daqui a pouco tá aí do lado tal da Stein. Cara, o contraste é muito gritante, tá ligado? Tipo, é óbvio que se eu fosse escolher onde morar, eu ia escolher morar lá no Viu, né? Viu? No É Viu. óbvio, tipo, pra mim, enquanto consumidor, quando eu olho pra um prédio, pô, é óbvio que lá É me parece residencial. ser não só pelo apelo residencial, também, mas ele é mais aconchegante, ele é mais, eu não sei explicar. Apesar de que a fachada dele também é assimétrica, né? Também é É, todo meio a gente fez é uma briga nossa, uma brincadeira aí que a gente faz lá interno no escritório que o que a gente não pode fazer é aquele caixote com um monte de quadradinho, que é o recorte das janelas e Uhum. ponto final. Aham. Assim, um mínimo de movimento o prédio tem que ter, principalmente quando é um prédio mais alto. Porque daí tu começa a impor muita repetição, e aí se tu não criar um movimento, uma brincadeira, alguma coisa, o prédio fica monótono. Uhum. Então o Viu, ele tem justamente isso. Ele tem o movimento das varandas, algumas são para a direita, outras para a esquerda, o que dá tira a monotonia da fachada. Senão é só mais um caixote cheio de furo Replicado. e tá O lá Cosmopolitan é assim impactando, também, né? também assim, impactando na fachada da cidade. Cosmopolitan, alguns O apartamentos, Cosmopolitan via a obra inteira, morava do lado, cara. acompanhasse tudo lá. Eu morava ali na Aires Gama. Caiu algum tijolo lá? Não vi nada, não Então vi tá nada. bom. O que acontece, né? Eu fiz um Obra vídeo, O cara. Cosmopolitan é Stein também? Eu É? fiz um vídeo lá, cara. Contar uma história massa que a galera do meu prédio reclamava muito por causa do barulho, né? É Aham. natural, pô, você tem que começar às 6 da manhã, né? E na pandemia, a construção civil foi liberada, né? Eu lembro que foi, não parou. não parou, né? O cemitério também não, a gente trabalhava de... Óbvio, né? Mas enfim, né? A gente trabalhava direto. E na época eu tava lá, aí... Cara, aquela obra e pau, e 6 da manhã, a galera do prédio reclamando. Aí eu fiz um vídeo, mandei no grupo e depois até postei. Disse, cara, a economia tem que andar, cara. A gente tem que girar. A construção civil trabalhando é sinal de economia forte, porque a base da economia economia. urbana é a construção civil, né? Com É certeza. o agronegócio e a construção civil. Cara, é pau, velho. Aí o síndico depois veio falar, ó, João, pô, dá uma segurada aí, né? O pessoal entende que o pessoal tem que trabalhar, mas não queremos briga e tal. Mas por que a galera reclamando? E o cara, não, tem que tocar é pau, pô. Quer queira, quer não, é uma cascata, né, cara? Se não Não. gira a construção civil, o mercado para, velho. Assim, eu não sou economista para dar dados reais aqui, mas a gente sabe que a construção civil é uma das indústrias que mais irriga o mercado local. Sim. Porque assim, o tijolo, ele não é importado e ele não pode vir de uma distância superior lá a 80, 100 quilômetros. Senão o preço dele não fecha mais. A telha, que é um pouquinho mais nobre que o tijolo, ela vai a 150 quilômetros de distância. O concreto, ele obrigatoriamente tem que rodar
porque hoje vem tudo caminhão bitoneira, Uhum. ele vai rodar ali num raio de 30, 40 quilômetros no máximo da cidade. Então é tudo dinheiro, é uma cascata de dinheiro que vai ficando na É, região. o pedreiro, o marceneiro mora aqui. Fora toda a mão de obra, né? Uhum. Mas assim, tava até os materiais que poderiam vir de longe não são muito de longe. Uhum. Eles têm uma relação de proximidade bem interessante. Não, realmente, assim. Falando por esse lado, agora imaginando todo o litoral ali, né, que vocês estão lá também, imagina o quanto isso gira aqui na região de Blumenau, né? Gira, Região cara. de Santa Catarina, né? É que a Litoral. gente, fazendo uma reflexão nesse tiro, a gente não se toca, né? Mas teve uma galera, uma vez a gente tava trocando uma ideia, assim, eu lembro que o pessoal reclamou do Oktoberfest. Essa Oktoberfest, não sei o quê, só pra turista e tal, né? Aí um deles era pintor. Aí eu falei, cara, imagina o seguinte. O meu amigo que vende batata recheada, vende a batata pra fazer a batata recheada, em outubro é o mês que ele mais fatura, que ele vende essa batata. Recorde. É. E vamos imaginar que ele queira pintar a casa dele, mas ele tá sem grana, aí vem outubro. Aí ele vende a batata, ele ganha o dinheiro, quem que ele vai contratar? O pintor. Então não é só quem trabalha na Outubro Não, não. É que isso. ganha o dinheiro, é todo o ecossistema local que se enriquece por causa desse dinheiro que entra. Uhum. Eu participei de um outro podcast e no final eles me perguntaram, Beto, depois aí tudo que tu já fez e tal, qual que era um outro ramo, um outro negócio que tu faria? Eu realmente acredito, eu acho que existe um mar azul aí no turismo. Porque o turismo, daí tá Uhum. conectado aí com essa ideia da Sim, Oktoberfest, é um dinheiro que vem limpo. a indústria Ele limpa. vem de fora, o dinheiro fica aqui, distribui aqui E é democrático, cara. Ele vai nos pequenos negócios, tá ligado? e acontece, entendeu? Então a gente viaja um pouco aí, vê, tem inúmeras cidades no mundo que vivem apoiadas só no turismo, são cidades super ricas, limpas, organizadas, qualidade de vida. Então, pô, o turismo é um negócio, sim, não é o meu ramo, não tenho nada no turismo, Ainda. mas, cara, é admirável, sabe? Uhum. E Blumenau tá com um viés legal para isso. A prefeitura tem trabalhado Sim. dentro do possível, não sei se poderia fazer mais ou menos, Uhum. mas eu acho que tem melhorado e é algo que agrega muito aí para a cidade. Cara, o que tu falou é uma verdade. O prefeito teve aqui, a gente falou sobre isso. Sim. A cidade, ela. É que a gente tem algumas coisas, né, em Blumenau que são históricas e algumas coisas que precisam ser vencidas, algumas mentalidades que precisam ser vencidas, né? Claro, Blumenau é uma cidade industrial, claro, beleza. Mas a gente sabe da força do turismo, da força da saúde, da força da tecnologia. Até quero tocar nesse assunto contigo, serviços, né? porque é serviços, comércio também. Porque a tecnologia tu também teve relação, já Sim. tivesse startup, né? Não sei se ainda tem Não, startup. agora já Já saí. deu êxito Tô, total. tô só de conselho lá agora. É. Uhum. Depois a gente fala Tô só, sobre tô isso. só na parte boa. É. E a gente às vezes fica preso a alguns conceitos do passado e não desamarra para seguir a vocação. A cidade tem uma vocação turística, pô, isso é nítido, né? Sim. Sim. Pega uma pessoa qualquer aí, de qualquer lugar do Brasil, e bota ali na entrada ali da boca da Beira-Rio, o cara vai se apaixonar Cara, pela a cidade. cidade é bonita, a cidade tá organizada. A gente tem que só plantar e potencializar isso aí, que é um dinheiro novo, que não compete com a turma da tecnologia, não Uhum. compete com Pelo a... contrário, acho que agrega, né? Exato. Então, assim, só agrega. Eu não consigo ver perda com o negócio de turismo aqui para nossa cidade. Legal. Uhum. Só pra gente falar ali um pouquinho mais sobre a consultora, hoje vocês estão com quantos prédios construídos, cara? Tu sabe total. Pô, não parei para contar, mas não são muitos. A gente começou aí, se for pegar, vai fazer aí 13, 14 anos. A gente tá nessa Uhum. pegada, mas nesse processo a gente teve obras relevantes, É que é muito né? volume de obra, né? Que nem tu falou, o Exato. maior prédio Teve, de área construída, né? só um prédio ali tem 34 mil e poucos metros quadrados. Uhum. Tem diversos prédios aí na cidade que com 4, 5 mil metros, tu tem um prédio lá de 10 Só ali andares, tem 12 andares, Só ali tem entendeu? 6 prédios. É. É. Então, assim, a gente tem ali o Flamboyant, que foi uma obra relevante pra gente, acho que marcou de alguma forma aí a nossa É Alameda, história, né? que é na Alameda, É. que é um produto de altíssimo padrão, 330 privativo, todo mundo com 4 ou 5 vagas, ficou bem legal. A gente teve o Cosmopolitan, que aí eu saí do 330 e fui fazer um produto de 34 metros. Quando a gente apresentou o projeto pro meu pai, o pai falou assim, vocês estão malucos? É impossível morar num apartamento de 34 34 metros. metros. Aí eu falei, não, pai, isso aqui ainda é alto padrão de loft. E aí, pô, conseguimos fazer, acho que um produtaço lá, Cosmopolitan, por mais que é um loft,
A gente colocou umas coisas assim super Não, tem legais. loft com mezanino, cara, animal. A gente botou umas coisas super legais. Por exemplo, loft. Falando agora quem é do mercado, né? Chuveiro elétrico. Não dá para botar um sistema de aquecimento a gás para atender um chuveiro dentro de um loft. Sim. E aí a gente acabou criando um sistema de aquecimento central no prédio com aquecedor solar. E aí a gente entrega água quente no loft e o cara tem um banho num padrão de alto padrão dentro de um loft de 34 metros. Não, o Cosmopolitan quando saiu foi bem disruptivo, né, pro mercado e aumentou o nível no padrão dos lofts, né? Vamos ser honestos nesse sentido, assim. Tem bastante Ficou loft bom né? na cidade. É que loft é um nome chique pra kitnet, né? Vamos ser honestos. Né? Também. Mas Acabou com o Cosmopolitan. Não, mas o produto que vocês trouxeram deu uma renovada no mercado, né? Kitnet chique. Não, porque de fato é um produto massa. Sim. Pô, ali virou também Airbnbzeira, assim, né? A galera Sim. aluga pra. Não, evento. bomba aí na Oktober. Não, o Cosmopolitan, sim, ele tem um giro bem forte. O pessoal chegou a fazer lá 10, 12 mil num mês no Airbnb, num apartamento de 34 metros e vai embora. Cara, Mas loucura. assim, pô, tem uma baita piscina no rooftop com borda infinita. Tem amigo meu que mora ali. Agora ele vai se mudar que ele vai ter filho, né? Mas ele mora ali e fala super bem do prédio. A turma gosta. O pessoal, às vezes, pessoal mais centrado, às vezes não gosta porque tem a turma da bagunça lá que faz um barulho também. Mas no final todo mundo se entende. O Cosmopolitan tem uma história legal que quando a gente lançou, a gente queria vender ele pela internet. Caramba. E aí a gente ligamos aí para meia dúzia de pessoas. Teve um amigo nosso que indicou um programador. Chamamos um programador e falou: eu quero fazer um site pro cara entrar, escolher o apartamento e tal. Vou te explicar, pode ser? Não, pode ser. Daí começamos a explicar para ele. Daí, sei lá, falando 5 minutos. Bruno tava junto. Aí o cara assim, tá, e o Bruno, tá, mas tu não vai anotar nada? Ele, não, tenho memória fotográfica. Ah, para. Aí, continuamos a explicar, deu mais 5 minutos, ele, calma aí, tu pode explicar desde o início que eu vou anotar aqui o passo a passo? Pô, já começamos com o pé direito na tecnologia. Aí, Ai, caramba. Pô, Cara, o cara não perdeu o contrato ainda, não. cara, foi um parto pra gente conseguir botar isso no ar, mas deu certo. Botamos o site no ar, então tu podia entrar no site Cosmopolitan, escolher a unidade, tu via a planta, chegava no Ele tá vendo preço. aqui o- Não sei nem se tá no ar ainda. Chegava no preço, tu simulava o preço, dava a entrada, e aí tu passava o cartão, um sinal no cartão, e aí a gente entrava em contato e mandava o contrato, mandava o boleto com o resto da E entrada deu e tudo boa, mais. vendeu. Não chegou a vender, mas eu acho que foi super legal, assim, foi uma baita experiência e gerou uma mídia espontânea interessante na época. Claro. Porque foi, porra, Não, mas é muito Isso- disruptivo tu comprar um apartamento. foi 2014, Cara. 2000... se não foi 2014, foi 2015 ali. Então, assim, Cara, tá pra época, foi bem legal. Massa. E, cara, e se olhar ali, não ficou ruim, tá? Ficou... Dá pra Cosmopolitan comprar. tem aquelas lojas embaixo ali, né? Tem. É atrás Acho do que eu bombeiro, fiz. pô. É, Tu fez alguma coisa lá? eu fiz a da esquina de cá, que é uma loja de imóveis, eu A acho. Balone, loja de Não, imóveis. Não é Balone. Não é Balone? Kelper. Ah, É. sei. Uma preta, assim, escrito. Sei. Deixa Esqueci eu... o nome agora. Ela abriu faz pouco tempo essa. Isso, De- aham. deixa eu agradecer aos patrocinadores. Quero voltar num assunto quando tu falou do teu pai não acreditar que alguém moraria num apartamento de 30 e tantos metros quadrados. Na tela pra vocês, Arte Pro Comunicação Visual. Tá na tela lá, diretor? Nosso patrocinador master. Arte Pro faz comunicação visual para todo o estado aí. Letra caixa, tosse luminosa, adesivo, tudo que você imaginar relacionado a isso. Você pode procurar a gente aqui na Arte Pro. BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando Talaia. Capacitação e treinamentos para toda a sua equipe de gestão, liderança. Mais de 1.000 pessoas capacitadas aí em soft skills, em hard skills e skills, as coisas de treinamento aí, né? O Felipe fez o BXB. Baita de um programa, viu, Beto, para a equipe, assim, para gerar cultura e tudo mais. Braço Fernando tá lá, já esteve aqui no episódio também, já esteve aqui gravando com a gente, foi muito bacana. E o apoio de sempre, claro, da CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix 106.3 FM Blumenau, NutriBlu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, Blumenau, região e litoral também, daqui a pouco vou conversar com o Beto ali nos bastidores, e Creativity Digital Hub do nosso amigo
Anderson, que não tá na gravação hoje, né, Felipe? Nem falei na gravação anterior. Tá machucado. Ele tá com o pé pra cima, com unha encravada. Podemos falar, não podemos? O diretor não gosta de aparecer, a gente zoou ele mesmo. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP E Taumaturgo. eu sou o Felipe Rangel. E a gente tá com o Beto Stein, da Construtora Stein. Empresa renomada aí de Blumenau, já no litoral também, né, Beto? Botando Pois o pé é, no litoral pois aí é. agora. É isso aí. Botando o pé no litoral, botando o Daqui pé a na pouco vai praia. estar só Pé na mexendo areia. com a areia Negócio é lá. pé na areia. Pé na areia. E Vai pra rolar- pegar areia lá pra usar nas obras? Não. Não, vai. aí dá problema. Pô, eu tava falando do teu pai ali, né? Pô, ninguém mora num AP de 30 e poucos metros, né? E, pô, eu trabalhei com meu pai, né? No cemitério, lá no cemitério crematório da família e tal. E, pô, pra mim foi muito difícil. Por vários motivos, assim. Primeiro porque é um negócio que meu pai mesmo foi tentando se formalizar, não havia um padrão. Meu pai que criou muita coisa, né? Não é que nem... Não falando que seja mais fácil na É um construtora. mercado pouco regulado. Na questão ambiental muito regulado, mas era um mercado muito pouco profissionalizado. Entendi. A Júlia e o Rafael da Brática estiveram aqui, e eu Sei. falei um pouco sobre isso que eu quero dizer, e eles explicaram assim, cara, como a gente sempre lidou como concessionária de uma grande marca, a gente sempre teve os processos estabelecidos pela grande marca. Isso é legal, né? Vem um playbook ali. Isso, Uhum. e no cemitério não tinha isso. Então eu tive muita dificuldade, cara, assim, de trabalho com meu pai. Sou bem honesto, já falei várias vezes aqui. E, pô, tu é da terceira geração. Eu até faço uma leitura assim que talvez teu avô tinha uma figura, como ele vem no poder público, o poder público era bem burocrático, então eu imagino que isso deva ter trazido um pouquinho da cultura de processo, de estabelecer regras claras e tal. Um pouco da engenharia também tem isso, né, É. de processo. Mas, cara, como é que é essa relação, sabe? Porque, tipo, quando tu falou assim, pô, entramos aqui na terceira geração, toca os prédiozinhos ali, daqui a pouco, bum, né? Como é que foi essa transição, assim, ou como é que tá sendo essa transição para que todos se sintam representados? A gente sabe que é uma empresa familiar, então tem essas nuances também, né? Se tu puder abrir um pouquinho pra gente, Não, que é legal claro, falar sobre isso, né? Com certeza. Enfim, falasse tudo, né? Empresa familiar. Então, assim, a gente tem nossas conversas, mas sempre aí com respeito. E lá desde o início a gente tentou manter tudo de forma muito profissional. Mais que é familiar, na hora que a gente tá dentro do escritório, o foco é o negócio, entendeu? E não as pessoas. Eu digo não as pessoas entre os familiares. Claro que dentro do negócio a gente tem um grande foco nas pessoas, que é o nosso time de execução. Mas na hora que a gente senta a nível de família para discutir a empresa, a gente tem que pensar na empresa e não na pessoa X, porque eu tenho que botar essa pessoa aqui ou essa pessoa ali. E aí, acho que sim, meu avô acabou, de alguma forma, dando uma pré-organizada, abrindo essa oportunidade aí da construção, da incorporação. E aí nos desafiou, nos colocou lá num novo negócio para começar do zero, para ter que aprender do zero muita coisa e realmente se virar. E ao mesmo tempo, meu pai que estava ali no meio do caminho, acho que ele teve assim bastante sangue frio. Ele falou: não, deixa eles errar, se for o caso, deixa eles tocar. E realmente fez isso, sabe? Acho que ele teve sangue frio ao ponto de realmente Testar, né? soltar um pouco a rédea, passar o bastão de alguns assuntos e falar: ó, a responsa é de vocês, e deem jeito. Agora tá contigo, tá com vocês, tá com fulano, tá com ciclano. Vocês só vão me trazer agora o resultado. Bom ou ruim, vocês têm que vir aqui prestar conta. Ele Então, sempre correu risco, né, vamos dizer. Mas foi bom porque fez a gente ter responsabilidade de alguma forma, entendeu? Fez a gente ter que pensar. Se o sucessor, se o antecessor não passa o bastão, não solta a rédea, ele acaba também não dando a responsabilidade para o sucessor. Justo. Então, eu acho que ele conseguiu ser sangue frio ao ponto de realmente, talvez isso aí nem vai dar tão certo, mas deixa eles dar ali com a cara na parede para ter que aprender também com o processo e com o dia a dia. Claro que não teve aí grandes tropeços, mas no dia a dia, na gestão, só fazendo, só executando que se aprende. A gente sempre tem um equívoco ou outro, né? O cara sempre aprende com os próprios erros, é bom, e sempre dá uma rusga também, deve rolar lá um atritozinho vez ou outra. E né? o friozinho na barriga também, que precisa, né? Tem que ter. É que é fácil trabalhar com Tem que obra, ter. né, Beto? É, Pouco problema, tranquilo. né?
fácil, é pouca burocracia, Super pouca tranquilo, né, documentação. Baixou o volume aí? Baixou. Ah, Tudo mas certo, mas tá de continua. boa. Aí, ó. Deu boa. Pronto. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Mas assim, beleza, ele soltou a rédea, né? O teu pai, por exemplo, ele lidava com irmãos na empresa? Dentro da empresa, não, porque ele tem 2 irmãs, e aí elas não participavam do dia a dia Ah, entendi. da construtora. Então teu pai foi o sucessor do teu avô É, naturalmente. exatamente. E ele então chamou vocês. Hoje, na operação que a gente falou, são os 3 primos e o teu pai que toca. Que tá no dia a dia, exatamente. Ele é uma espécie de conselheiro. É porque ele não tá na execução de nenhum lado nem do outro, ele tá olhando para todas as pontas, no Ele tá caso. de fora da caixa ali, avaliando tudo. Cara, Não é algo formal, mas na prática é o que, isso. é o que acontece. não, é normal. Que nem a E- gente finge. Não, tem a reunião do board lá do conselho, grupo do WhatsApp, vez ou outra troca uma mensagem, assim, vai, né? Faz parte. É isso aí. E tem que ser essa informalidade, né? Porque, quer queira, quer não, também tem um vínculo de confiança que transcende o negócio, vamos dizer assim, né? Entre vocês. Tem que ter, né? Tipo, um vínculo de confiança familiar, né? Também, mas eu sou um grande crítico, assim, que cachorro que tem 2 donos, ou morre obeso ou morre de fome, né? É verdade. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir de um certo momento, um mínimo, tu tem que passar, ó, essa aqui é a tua área, essa aqui é a minha, essa aqui é a dele, Uhum. porque senão todo mundo acha que tá olhando para todo mundo e no final ninguém tá Todo mundo. olhando efetivamente ou cuidando efetivamente de nada, né? Uhum. Essa instituição de processos claros também é importante, Então, né? assim, e isso a gente foi aprendendo também. Aos poucos a gente começou a entender que, pô, temos que olhar mais para isso, mais Tipo para assim, aquilo, cara, ó. tá dando um furo ali, vamos cuidar ali. Exatamente. E hoje, dentro do ecossistema da Stein, tu tem várias, né? A gente foi conversando, mas não chegamos a formalizar isso assim, né? Tipo, tem a construtora Stein, ela toca tudo. Aí tem lá que cuida da indústria, tem a incorporadora, tem a SHS que faz a parte de comercialização. É que daí, aí que tá, vamos tentar explicar aí essa estrutura, né? Então tem a consultora Stein lá, que vamos chamar que foi a mãe inicial aí do negócio. Aí dentro da consultora Stein tem a prestação de serviço, que depois veio as incorporações. Uhum. Aí essa é a empresa principal, que tem algumas outras coisas, mas assim, a nível de aluguel e tal. Aí, embaixo das incorporações, a gente criou a imobiliária. Mas aí é uma outra composição acionária, que já tiveram mais sócios até da família, que hoje tá só eu e o Bruno. Então é sócio da SHS. Eu tive lá a semana, falei com o Murilo lá. Ah, foi só Visitei falar com lá. o Murilo? Visitei lá. É, o Murilão tá segurando as pontas lá na... O Mo é parceiro também, que é corretor de vocês Sim, lá e sim. tal, conheço o pessoal. Sábado a gente foi pro Beto Eu costumo Carreiro. dizer que corretor não é concorrente, a gente é tudo É tudo parceiro. parceiro, Sábado a gente foi pro Beto Carreiro para comemorar 14 anos de SHS. Que massa. Foi bem legal, é. É massa fazer essa integração com o Deu time. uma agitada boa aí no time. Que legal. E aí, então embaixo da incorporadora a gente acabou abrindo a imobiliária, mas que daí é efetivamente minha e do Bruno, Que faz a hoje, gestão comercial de vocês. que faz né? a gestão comercial das nossas incorporações. É uma, como é que eles falam? Uma house de vocês. assim. É quase que fosse uma house nossa, mas a gente atende mercado também, não atende só a construtora, que lá no início tinha menos produtos do que hoje, e a gente sempre teve muito claro, assim, eu não posso depender de um cliente só, eu tenho que ser um cara Claro. competitivo a nível de mercado. Se a minha imobiliária não for competitiva a nível de mercado, tem alguma coisa que está errada ali no meio, né? Uhum. Aí o meu irmão tem ali a Stein Arquitetura, que daí atende Pô, eu também. tive lá no escritório com ele, o Daniel é Isso, Daniel, fera, que meu. atende aí as incorporações. Então foram surgindo outros negócios da família que atendem de forma profissional a principal empresa, que é a construtora. Uhum. E sempre com essa relação profissional muito clara, né? Tem que ter proposta, tem que estar dentro do valor de mercado, tem cotação, tem que ter tudo organizado, senão não roda, né? Tem, mas às vezes rola assim, deve ter uma conversa de irmão às vezes pra dar um... Ah, não, a intimidade é uma merda, né? Porque, Essa frase tem que ser o registro, né? É. Intimidade é uma merda, né? porque, porra, pela intimidade, aí quando eu olho pro projeto e não gosto de alguma coisa, e às vezes é uma opinião minha, eu falo, cara, isso aqui tá ruim, não sei o cara, ele fica putaço, porque daí eu já, na hora de falar, já dou com os pés, aí ele na hora de ouvir também já ouve inflamado, no final tá todo mundo fechando o pau. É normal, né? Isso acontece, cara.
Até porque engenheiro arquiteto também tem as suas rusgas, né? É, também tem. O arquiteto vai lá, faz um negócio, aí o engenheiro, olha, tá, como é que nós vamos levantar esse treco aí agora, né? É igual aqui o designer e executor, cara. Quem que vai pagar essa conta, né? Porque barato nunca fica. Né? Não, é verdade. Mas os projetos do teu irmão, cara, eu tive a oportunidade, na época lá na Ceplan, a gente esteve junto lá Sim. para solucionar algumas questões lá, e depois eu tive lá no escritório. Ele tem uma visão urbanística bem interessante, assim. O arquiteto tem essa coisa de querer impactar a cidade com seus Isso. projetos, né? De pensar no urbanismo, no crescimento da cidade, É. no fluxo das pessoas. Ele gosta bastante desse tema. Tanto é que ele acabou de voltar de viagem, escolheu um monte de cidade diferente, que eu não sabia nem o nome. Eu falei, tá, o que tu foi fazer lá? Não, porque essa cidade tem uma questão urbanística X, essa tem uns prédios assim. Então ele viaja assim, é o lazer dele, tá conectado com essa questão do trabalho e do Ele tá urbanismo estudando, que ele gosta bastante. E provavelmente ele vai assistir esse episódio e ele vai falar pro Beto, ó, viu? Os caras falaram lá que eu manjo também. Pode E ter aí eu certeza. faço um apelo assim, que a gente aqui fala sobre negócio, empreendedorismo e tal, e às vezes a gente acha que isso está desconectado com a vida em sociedade, né? Mas na verdade não, as empresas elas são responsáveis pela cidade onde a gente vive, e as construtoras ainda mais, né? Porque de alguma forma, Impacta, né? tipo o prédio que vocês fizeram lá na... Quem vem a Blumenau vai poder olhar lá na Ponta Aguda, ele impacta visualmente todo o centro da cidade, né? Então, Sim. toda aquela massa de turista que vem ali para desfile, para outubro e tal, vai ser impactada por essa arquitetura. O pessoal tá na Beira-Rio, tá olhando pra Ponta Aguda, É. que tem a prainha que agora tá sendo revitalizada, Que até tem a obra o... de vocês, né? Agora antes não era, mas Tô agora ligado. botamos a mão lá. Agora vai Que sair ó- essa que ó- parada. que olha pro Trianon, que bem ou mal virou um marco lá na cidade. espelhado? Eu acho bonito o prédio, tá? Até fazer um registro aqui, que porque olha pro Viu. eu falei do espelhado, mas não, o prédio é bonito, não é um prédio Não, um imponente, prédio bonito. super impactante, né? É. Aí no lado do Trianon, de quem olha da Beira-Rio, né, um pouco pra esquerda, a gente também tá construindo outro prédio, que vai ter 42 É andares. o Açu, né? Então vai gerando todo uma Vai ser a Gotham Sky- City de Blumenau um ali. skyline. A gente brinca que a Manhattan de Blumenau é Ah, a mano, nossa Ponta Aguda. boa, Esse boa. prédio espelhado do outro lado lá é o prédio da Stein? Não, Não. esse quem fez foi a Planolar. Foi um projeto que começaram com 2 torres. E aí, por uma questão que não estava bem regulado esse negócio do rio. Hoje, ele está 100% dentro do recuo real do rio Itajaí e tudo mais. Que Mas era de preservação, né? teve APP. teve uma época que isso não estava bem regulado. Aí teve uma discussão aí com a promotoria e eles falaram, então em vez de fazer 2 prédios, tu tem que ocupar a área que a casa que estava lá desde 1960 ocupava. E aí eles pegaram e botaram um prédio em cima do outro, assim, a nível de projeto, né? E aí de 2 prédios de 14 virou Bem um de fácil assim, né? Botaram um em cima do outro. virou um de É o 34. Lego, tá ligado? Então assim, é um projeto que começou faz bastante A tempo. gente brinca, mas na China tá rolando as paradas assim. né? Construíram agora um prédio em 14 dias. Eu vi. Caramba. Quem falou Steel desse prédio? frame? Não, era de concreto armado? Não, é modular, né? Modular. Blocos assim que eles iam O encaixando e Cleiton virou um falou disso prédio. aí, É. por O Cleito falou. Ou, aham. não, o Jairo. Não, o Dux, Casa Dux. Casa Hooks. Casa do Rux, Conhece o sim, Jairo? Jairo, né? conheço. Fui Tem- ver a casa dele lá, bem legal. É, irmão, O Jairo teve- virou nosso parceiro, ele tá fazendo umas obras aí com a gente também. Boa. Parceirão. E aí fizeram ali e no fim deu essa... e aí acabou que começou com 2 prédios, que virou um, aí ficou bem alto. E aí, enfim. Até rolou umas brigas aí que tava refletindo o sol e Ah, rolou sim, uns negócios assim? Cara, eu sou suspeito, né? Mas toda vida que tu vai fazer um Tu mora ali, projeto. não? Hoje eu tô morando ali. É. Toda vida que tu vai fazer um projeto, sempre tem alguém que não vai gostar. É. Claro. E o maior estresse é que assim, 99% da população achou, não, massa, ou ok, não me incomoda, tá tudo certo. Mas o 1% que não gosta, Ferveu. não, 1% que não gosta é o que bota a boca no trombone, é o que Uhum. fala, é o que dá ruído. Então, sempre, todo prédio vai ter algum tipo de ruído, mas se tu for ver o ruído, ele é causado por uma minoria, tão minoria, que aí tu fica pensando, porra, até é meio injusto, porque não tem o outro lado que gosta, não fala nada, Uhum. né? É. Ou que é a favor do desenvolvimento Mas e os tudo mais. cancelamentos Que é da aquele internet negócio, aí, né? cara, é isso, cara. Tem 10 pra falar mal e um pra falar bem, né? Que o cara que fala bem, ele fica em silêncio, né? Mas é que nem esses hate de internet aí, vai lá, 50 comentários negativos, mas teve 1000 pessoas que acharam bom e não não comentaram. falaram nada.
Fala, eu não vou entrar nessa briga. É, Né? A gente passou por uma situação aqui na cidade de Blumenau bem emblemática, que foi num dos bairros mais adensados ali de verticalização, na Vila Nova, né? Acho que foi Vila Nova, na escola agrícola Sim. ali. Quando E que acabou caindo, mas por uma palhaçada, porque acho que era da Torresani, né? Torresani, o projeto grande dele. Mas acho que eles vão voltar com o projeto. É. Porque, Aonde, João? sim, eles atendiam todos os pré-requisitos e tal. A gente acompanha um É que pouco. assim, a lei diz o seguinte, cara, a lei tu tem que cumprir essa parada aqui, ponto. Tá lá na lei. Só que aí é óbvio que tu tem que fazer um estudo do impacto que isso vai gerar. É natural. Porque tu gera um impacto, né? Por exemplo, imagina, tu tem uma casa com piscina, bota um prédio do teu lado, pronto, acabou a tua casa com piscina. Né? Uhum. Tipo, acabou não, mas tu não vai ter mais a tua privacidade. É natural que isso aconteça. Agora, não é porque um cara não quer perder a piscina dele que 300 famílias que vão morar no prédio tem que pagar o preço também, né? É complicado. E tem outra, né? Se pode fazer um prédio ali, tem um plano diretor que permite isso. Então, É, alguém pensou, né? Ah, tem uma previsibilidade. E aí, uhum, até agora, sentando um pouco aqui na cadeira do Sinduscom, aham, uma grande preocupação do Sinduscom é sempre acompanhar bem de perto a evolução do plano diretor da cidade para não mudar a regra do jogo do dia para noite. sim. Para não pegar um lugar que não pode fazer prédio e meter prédio, e aí sacanear com o cara que comprou a casa dele, que olhou que ali não podia fazer prédio e queria ter uma casa ali, Aham, e pegar uma área que pode construir, que aí o construtor X, Y, Z compraram um terreno ali, pagaram mais caro por aquele terreno porque tinha potencial, e aí tu vai lá e muda o potencial, muda a regra do jogo naquela determinada região. É, Então, isso é um negócio esse que... negócio plano diretor é um negócio que a gente, como Sinduscom, acompanha bem de perto, tem um bom relacionamento com a prefeitura, um bom diálogo, mas que é importante a gente estar sempre de olho e sempre construindo aí a quatro mãos com a prefeitura para causar o mínimo de impacto na população e conseguir sustentar um crescimento saudável. E sejamos francos, né? É óbvio que rola muito interesse por trás de especulação imobiliária e tal, né? Tem pessoas que querem aumentar o índice do seu terreno para valer mais, acontece, ok. Mas mais que isso, a gente tem que pensar em quanticidade, né? Quanto qualidade Exato. de vida, né? Eu lembro que a gente estava lá na época discutindo o distrito de inovação. Sim, O prefeito Félix Tais fala que na Itopava Seca tem uma cabeça de burro enterrada, porque ele projetou a cidade toda para aquele bairro lá crescer e até hoje, agora um pouco mais, né? Agora tem o colégio, tá melhorando, tem o centro de inovação e tal, mas vai ainda devagar, né? ainda o distrito de inovação é ali, né? Então a Sim, gente acabou fazendo algumas alterações de zoneamento ali para favorecer a para verticalização, né? melhorar ainda mais a verticalização. Isso aí. É. Então, enfim, esse negócio do plano diretor é sensível, a gente tem que mexer sempre com muito cuidado, e eu acho que a premissa maior é não fazer uma grande mudança. Sempre pequenos ajustes, e aí tu vai direcionando o navio, né, pro lado que tu quer. Tu não chega no Uhum. navio e vira o volante Sim. 100% para dar uma guinada. Não Uhum. vai dar certo. Então esse eu acho que é um pouco do que a gente vê para a cidade, pro plano diretor, pro crescimento. Porque o nosso plano diretor, ele foi bem estudado. Ele não está aqui à toa. Ele tem Uhum. várias coisas que são super coerentes. A maioria das cidades tem alguns recuos fixos para prédio. O balneário passou de X metros de altura, o recuo é fixo. Então tem lá uma torre de 40 andares num terreno de 40, de 50, de 60 Sim. num terreno minúsculo. Hoje, Blumenau, para te fazer 40 andares, o terreno tem que ser enorme. Porque a cada 6 metros de altura que tu É. constrói, tu tem que recuar 1 metro. H sobre Então tu 6. começa a recuar, 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 começa a recuar e aí tu só vai, Aí surge um Empire da setor, assim. é, tu só vai poder construir se teu terreno realmente tiver potencial, for grande, e Sim. isso gera recuo do vizinho, Uhum. que preserva a qualidade de ventilação, de luminosidade. Então, cara, Até de segurança, o né? nosso plano diretor da cidade, ele é bom. É só ir ajustando aí pequenos entraves, às vezes que existem, porque, enfim, as demandas, as coisas vêm acontecendo. Mas o que não dá é pra passar uma borracha, vamos fazer do zero. Cara, isso acaba com a cidade. Sim. Uhum. Gera uma baita insegurança pra todo mundo, é péssimo. Sim. Uhum. E fica aqui o registro, muito interessante isso. Até eu, enquanto ex-secretário adjunto de planejamento, acho que é por aí mesmo, né? A gente sempre procurou ouvir muito, né? Teve uma discussão forte na época que eu estava lá, como o Belicanta era o Sim, presidente, foi sobre a drenagem, né? Que foi o assim, QDS. o QDS, Uhum. cara. É complicado porque a máquina lá dentro também tem as suas pressões, né? Então Sim,
é muito complicado, assim, essa preocupação com a drenagem do município, ainda mais uma cidade com características de cheia e tal. Mas, enfim, né, a gente realmente tem que saber equalizar todos os interesses e buscar o melhor para a cidade, né? Acho que esse sempre é o foco. Até, já que tu comentou, até hoje o QDS ainda tem alguns pequenos ajustes para ficar redondo. Sim, Que era para ser um negócio super simples, acabou que na hora que tu bota no papel vai ficando um pouco mais complexo, e aí agora tem que dar uma parada. Não adianta querer mudar a regra do jogo, sim. entendeu? E aí é isso aí que tu constrói soluções e um processo de aprovação, de segurança para o cara que vai investir na cidade firme, né? Mais Que claro, né? funcione mais É. claro e por aí vai. É isso, cara, tem seus desafios, tem as suas dificuldades, Faz mas parte. quando as pessoas são bem intencionadas, elas geralmente costuma resolver, né? Claro. Mas eu queria, a gente falou de construtora, a gente falou de Sinduscom, a gente falou, né? Não falamos ainda sobre litoral, podemos falar depois também, porque é interessante, cara, tá todo mundo construindo litoral, vamos entender essa parada aí. A gente teve alguém que a gente falou, não, né? De construtora, acho que ele é de prédio, assim, é o primeiro, né? O Acho Andy que veio, mas o Andy a mestra é mais. Agora eles estão indo Projeto. Ele tem também. prédio também, né? É, mas ele tá mais. Ele ainda é mais focado na prestação de serviço, né? Eu acho que a prestação de serviço dele ainda é mais relevante, mas ele aí tem um prédio ou outro, ele vive. É, Tá olhando, ele agora ele tá fazendo tá um, fazendo, né? tá fazendo bem legal na Rua Itajaí, É, já que vendeu quase é tudo. sala e loft, tá quase todo vendido, verdade. É, pancadão. Mas o. Pra gente falar de litoral é importante. Mas eu queria falar um pouquinho contigo sobre tecnologia. Porque Vamos lá. tu teve um êxito considerável aí nesse mercado. Eu me lembro o nome da empresa. Era Velo. Era a Velo, né? Velo, A Velo. Velo foi comprada, né? Depois a gente vai chegar Isso. nessa parte. Mas o que que era a Velo? Como surgiu a Velo? Por que que o Beto resolveu investir na área de tecnologia? Qual foi esse rolê? Bom, vamos lá. Sempre me interessei, a gente sempre olhei para tudo que é tipo de negócio. Acho que as oportunidades estão aí para te aproveitar, para te aprender, para te agregar. Uhum. E aí, até nessa questão de olhar para tudo que é tipo de negócio, para vocês terem noção, eu cheguei a ter uma lotérica, participei de uma licitação da Caixa, abri a lotérica, montei a lotérica, fiz a lotérica funcionar, só levei pau na lotérica, não sei tocar uma lotérica, não é minha praia. Fui lá, vendi a lotérica e vamos para a próxima. Vivendo e E aprendendo, né? vivendo e aprendendo. Então, dentro daí, agora falando de Velo, né? Pô, lotérica eu não sabia, cara. Tive uma lotérica. Então, falando de Velo, a gente tem imobiliária, dentro da imobiliária começou com venda, depois de alguns anos, a imobiliária já tem 14 anos, sei lá, acho que no terceiro ano a gente começou com locação, devagarinho, e aí chegou o momento que a locação já estava maior, já tinha uma carteira, já tinha um time de atendimento de locação, e a gente começou a olhar para aquilo e falar, cara, hoje a solução, hoje esse processo de locação é uma baita de uma burocracia. Para o cara pegar uma chave leva 2 semanas. Se o Sim. cara não tiver um fiador, ele tá fudido, porque a solução que tinha na ocasião era Porto Seguro. Não que a Porto Seguro seja ruim, mas era um mercado que estava abandonado. E Que seria um seguro o de seguro locação. fiança, né? O seguro locação, seguro fiança da Porto Sim. Seguro, que na ocasião custava, estamos falando de 2018, não faz tanto tempo, mas custava 2,1 a 2,5 aluguéis por ano para Porto Seguro figurar de seguradora caso o cara não pague o aluguel. Então comecei a olhar para aquilo e falei, pô, e tem outra, o formulário da Porto Seguro e a análise deles só passava se o cara fosse o rei da Inglaterra. Então, na hora que a Porto Seguro aprovava, eu falei, porra, mas aí até eu aprovo, né? E, e aí chegou o momento que eu falei pro Bruno, pô, os caras estão pagando 2,5 aluguéis por ano. A gente, para fazer toda a administração do imóvel, ganha lá, arredondando, um Um aluguel aluguel. por ano. Vamos, esse que a Porto Seguro aprova, ou esse perfil high level aqui que a Porto Seguro exige e que o cara quer fazer, que o cara não quer pegar um fiador, ele quer fazer um produto pago, vamos entrar com a gente como fiador. E a gente fez o SHS Garante, e aí o cara, em vez de pagar 2,5, pagava 2 aluguéis, e a gente começou a entrar de fiador nesses contratos e ser o fiador do cara. O cara
pegava a chave no dia seguinte, porque não precisava na análise da Porto Seguro, não precisava assinar contrato com a Porto Seguro, Muito mais rápido. era outra Pro tocada. carteira de locação. E aí a gente viu que isso fazia diferença. Eu tinha uma operação cash-in, geradora de caixa, e eu tinha mais velocidade na locação. Aí, com idas e vindas, começou a surgir um produto aqui, um produto lá, mas nada ainda redondo do nosso ponto de vista. A gente falou, quer saber? Vamos fazer o nosso produto e vamos. Só que nós temos que tirar isso dentro da imobiliária, profissionalizar. Tem que ser algo digital, porque eu preciso poder expandir sem ter que sair do escritório. E vamos escalar isso aqui. E aí a gente criou a Velo. Daí na ocasião a gente sentou, tá, precisamos de um programador. Aí lembramos da história do Cosmopolitan e pensou, Quer puta, dizer, cara, fudeu. tu pegou um programador com memória fotográfica Cara, também, né? aí começamos a lembrar da memória Eu ia fotográfica. fazer a Eu piada, pensei, tu fez meu antes, mano. Deus, quase desisti. Aí, enfim, aí comecei, putz, pra lá, pra cá, como é que a gente vai resolver? Ligamos pra 2, 3. Chegou uma hora eu lembrei, cara, eu estudei com o Anderson, fiz pós na Dom Cabral com ele, parceiraço, ele era diretor da Sênior, saiu pra virar diretor da Beta Sistemas, cara super novo, comercial. Fraquinho ele. Anderson, cara, tô precisando de um programador pra fazer isso, 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 isso. Falou, cara, posso tomar um café contigo semana que vem? Falei, claro, mas não tá em Criciúma? Ele tava na Beta. Ele falou, não, não, eu tô inclusive agora empacotando as minhas coisas, que eu vou voltar pra Blumenau, que eu pedi a conta na Beta, que eu vou abrir uma startup pra saúde. E aí, já que eu vou abrir uma startup para a saúde, a gente voltar com o tempo, a gente senta, vê a tua ideia, eu vejo exatamente qual demanda que vocês precisam para a gente dimensionar se tu vai contratar um time, uma empresa, um programador, como é que tu vai fazer. Nada é por acaso, né, Bruno? E aí, cara, na Tu vê. semana seguinte ele tava no nosso escritório, ficamos lá a tarde toda batendo papo, explicando o produto para ele. Ele não sabia que era um fiador, tá? O Anderson não sabia o que era um fiador no começo. Tu vê, cara. Aí explicamos uma vez para ele saiu. Nunca fez um contrato de Não. locação, né? Mas daí até tinha feito, mas assim, na estrutura jurídica e tal, Claro. ainda tá bem distante. Aí explicamos para ele entendeu, aí voltou uma semana depois, cara, não quero mentir, tá? Eu acho que eram 7 páginas, ele deve ter esse documento até hoje, com certeza. 7 páginas escritas, o passo a passo do que o programador tinha que fazer para produzir o nosso produto. E aí chegou uma hora, dele meio que apresentou isso pra gente, deixou esse documento comigo, sim, na parceria de amigo, né? Aí deixou esse documento com a gente. Cara, deu uma semana, deu 2, eu olhei pro Bruno e falei, Bruno, nós não vamos conseguir tocar isso, cara. A gente tá com imobiliária, o pau pegando, tem as coisas da construtora pra resolver, tem não sei o quê. Cara, vamos convidar o Anderson pra entrar junto aqui nesse negócio. Ele tem know-how, ele tem diálogo com a turma da programação, porque senão nós vamos fingir que estamos fazendo e para decolar esse avião aqui não vai decolar, esquece. Aí o Bruno falou, cara, tô contigo, Dale. acho que é o caminho, vamos lá. Aí chamamos ele, Anderson, vamos tocar isso aqui, cara, mas eu tenho meu projeto da saúde, não sei o quê. Eu falei, tá, Anderson, então vamos fazer o seguinte. A gente dá o escritório, que ele não tinha escritório, tá? Ele tinha voltado para o Blumenau, tava trabalhando em casa. Ele ia ter que alugar um escritório, ter todo um custo e tal. Tem um fiador. Ele tem um fiador. Tem um fiador. Eu falei, cara, tem uma sala, tem uma salinha aí de 34 metros, tem uma salinha, a gente bota a sala, tu trabalha meio período pra gente, se o negócio decolar, tu tá junto, e o outro meio período tu trabalha pra tua empresa, nesse teu projeto da saúde. E aí começou, e a gente foi. Aí às vezes, a gente tinha a reunião semanal, que a gente chamava de nossa reunião de governança. E claro, no começo muito mais que uma reunião semanal, mas a gente tinha oficialmente a de governança. Aí de vez em quando a gente estava numa reunião de governança, ajustando ele produto, detalhe, e ele vinha com um negócio. Eu falei, não entendeu, o caminho é isso aqui. Porque ele realmente veio do mercado de tecnologia, do negócio ele fazia, se eu não me engano, a Beta fazia programa para gestão de prefeitura. Nada a ver com a nossa loucura ali do fiador. Aí foi. Cara, ajustamos o produto. Primeiro produto botamos na rua. Era um formulário do Wix. Cara, assim, raiz, tá? Formulário do Wix. MVPzeira total, Aham. assim.
Ele ia lá, vendia na imobiliária, o cara preencheu o formulário, ele abria no e-mail aqui, fazia análise no Serasa, dentro dos nossos padrões, retornava, e foi Tudo assim, manual. tudo manual, no começo, né? Então, o nosso primeiro produto que foi pra rua, que rodou garantia, que a gente virou fiador, era um formulário do Wix. Aí dali a gente fez Cara. um primeiro programa que ele contratou, né? A gente contratou, mas ele geriu um programador externo depois, e aí foi evoluindo, e aí, e aí é batida, né? É, produto, foco naquele produto, não. Algumas vezes a gente olhava para outras coisas e falou, cara, não podemos dispersar, nosso produto é esse, vamos focar nisso. E conseguimos criar um produto que atendia as imobiliárias, que pagava em 48 horas a inadimplência. Então o cara não pagou o boleto que vencia no dia 10, ele me avisava no dia 11, em 48 horas a gente pagava o aluguel que o inquilino não pagou, a imobiliária repassava para o proprietário nem sabia que o inquilino não pagou, então não gera ruído dentro da imobiliária. E a gente sempre assim, ó, precisamos de um produto que resolva, precisamos de um produto que não dê ruído. E aí, por ter nascido dentro de uma imobiliária, com a dor de uma imobiliária, eu acho que a gente conseguiu fazer um produto diferente, sabe? Uhum. Do que tinha, do que rodava, do que existia. E aí, pô, o negócio foi crescendo, foi escalando, e aí a gente nem pensava em deal ainda no primeiro, no segundo ano. E, pô, a turma começou a bater na porta, bater na porta. Chegou uma hora que veio um banco de investimento de São Paulo, relevante assim, contratado por uma seguradora. Ele falou: Ó, os caras querem conversar com vocês e tal. Quem me contratou é a seguradora, então vocês não têm vínculo nenhum com a gente, porque nosso primeiro medo é assim: tá vindo o banco aqui, ele não vem de graça, né? Vamos entender o que que ele vai me cobrar aqui no fim do dia, depois Aquela que der o taxinha que negócio. ninguém vê lá. E aí, não, eu sou contratado pela seguradora XYZ, então a gente pegou, daí falou: tá bom, então vamos. Como é que vocês enquadraram isso? Não teve briga com a Suzep? Nada? Tipo, Não, porque o nosso produto não é um seguro. É um fiador profissional, é diferente. A gente entra dentro da lei do inquilinato como fiador e não como seguro. tá. Não é SUSEP. E por isso que a seguradora queria a gente. É tipo o plano de auxílio funeral que não era seguro, mas tudo bem. É um Eu entendo, eu negócio, entendo. é um negócio diferente. E aí, tanto é que depois não tinha mais a gente, tem um outro cara que era bem grande nesse modelo de fiador profissional. E depois surgiram mais, acho que pelo menos uns 8 produtos, que a maioria também já Iguais ao teu, digamos que a assim. maioria já desapareceu. Basicamente, hoje tem 2 players no mercado. E aí, pô, a gente. Ah, e aí tem um episódio super interessante que, ok, criamos um produto, começou a vender, começou a rodar, só que a gente não tinha um modelo comercial resolvido. Não que não tinha resolvido, a gente tinha o nosso resolvido de como a gente conhecia e sabia fazer, Uhum. que era bater porta e vender o negócio. E aí a gente conversou com um cara, que esse cara é foda, é o Jorge da Merca Fácil, gente boa, lá de Curitiba. E aí ele nos convidou para conhecer o negócio dele, também é uma startup. Ele fez deal com a Ambev. A Ambev é uma das investidoras. A Ambev ia fazer uma complementação e não sei como é que ficou. Mas, cara, é um cara profissional, assim. E aí a gente foi a Curitiba, conheceu o negócio dele e ele nos ensinou um negócio que chama Inside Sales. E aí ele falou, cara, pode ser o maior, ele atende supermercado, pode ser o maior supermercado do Brasil. É proibido tirar a bunda do escritório. O meu time comercial só vende dentro do escritório. E o Inside Sales tem um time de pré-venda, um time de closing Vendo e um time internet. de sucesso do cliente. E aí ele deu um livro pra gente, ó, vocês precisam estudar esse livro, senão vocês nem vêm conversar comigo. De O nome Customer Success, não. é Receita Previsível. Receita previsível. E aí, cara, olhamos para aquilo, falou, não, vamos rodar. E aí o Paulinho, daí nesse meio tempo tava o Paulinho entrando, que era nosso outro sócio, que entrou para puxar o comercial, Uhum. e ele comprou a ideia. E aí, cara, criamos uma máquina de vendas, que é esses times, e conseguimos aí Aquela galera sim, batendo cine, confusão. exatamente, aí sim conseguimos impor um ritmo de crescimento, de venda, de volume. E aí foi ajeitando a máquina, esse time mudou algumas vezes de posição, o cliente vai até aqui com esse cara, estende a jornada dele com esse cara, reduz. Pô, foi muito trabalhado
esse modelo. Pô, ficou relevante. Chegou uma hora, a gente tava fechando lá mais de 1.000 contratos mês, depois 2.000 contratos mês. É. A Velo agora, aí Mas tu teve alguma pós-deal, aceleração ou tu não, só a gente, sem aceleração. Só a fazendo gente, caixa? Caixa e investimento, caixa e investimento. só a gente investindo tudo que dava e mais um pouco do E, cara, e a bolso, perda, velho? tá na conta, né? Mas Tem que estar na tinha, conta. Tinha mas perda. tinha. Não, tinha perda. Tanto é que o que sobrava, primeiro paga a perda, depois paga o escritório, o que sobra reinveste para crescer. Quando dava muita perda, ainda botava dinheiro e reinvestia para crescer. E ia empurrando do jeito que dava, bootstrap 100%. Hum. E, enfim, Até pra galera, né? Bootstrap é quando tu investe no teu próprio negócio ou tu arruma família pra investir, isso. né? Sem buscar investimento externo. Uhum. E aí, a gente tem uma média de crescimento de 15% ao mês. Então, conseguimos aí impor 2 anos de 15% ao mês. Então, foi bem Caramba. legal. Realmente, E sim, aí o mercado foi. viu vocês, né? Opa, tem Aí um prego ali, preciso martelar. chegou uma hora que o mercado começou a vir para cima, que daí essa história do banco de investimento. A gente, o banco de investimento, mandou todo um PowerPoint, não sei o que, ó, preencham isso, 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 isso. E a gente foi lá, sentou. Cara, sentamos numa mesa assim, uma gigante, daquelas De filme, assim. de filme, diretoria do banco, não sei, do banco, Do fundo, da diretoria seguradora. da seguradora. Daí tem um cara aí gigante no país que tava junto lá, as filhas dele que investem também. Aí apresentamos, fizeram 1.000 perguntas, tava o gerente da TI, a gente pensou, pronto, vamos engolir a gente aqui, né? E aí na ida, o Anderson lembrou, cara, já que nós estamos indo, tem um cara do quinto andar que me procurou. Vou mandar mensagem pra ele que já que eu tirei a bunda aqui de Blumenau pra conversar, já vou conversar com mais de um, vamos aproveitar a viagem. Quinto andar é aquela de locação, né? Quinto andar que é a imobiliária de locação, que é a maior Que não era o que imobiliária vocês do... faziam, né? Não era exatamente o que a gente fazia, que é a maior imobiliária do país de locação. Aí ele respondeu, a gente ia voltar de BH, São Paulo, Navegantes, paramos em Navegantes, paramos em São Paulo na volta, dormimos uma noite a mais. No outro dia, sentamos lá no quinto andar, a pandemia, escritório fechado. Falei, cara, tu quer falar com a gente, então abre teu escritório? Cara, gigante escritório, são 3 torres, só deles, do WeWork. Aí a gente foi lá conversar com ele, sentou na mesa, uns caras novos, assim, tipo a gente. Outra tocada, assim. Outra tocada, completamente diferente. O cara assim, tá, e aí? Eu falei, tá, tu quer ver um PowerPoint aqui? Não, 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 quero conversar com vocês, entender como é que vocês fizeram, como é que vocês estão fazendo e não sei o quê. Cara, batemos 2 horas de papo, assim, super. Cara, papo, tipo isso aqui. Tipo aqui. No final, ele assim. Eu falei, cara, a gente tem que ir porque eu tenho voo agora. O voo era tipo 7 da noite, era 5h30, precisava ir, trânsito São Paulo. Aí ele assim, tá, beleza então, até sexta, tu consegue me apresentar um preço? A gente quer comprar vocês. Desse jeito. Assim. Assim, primeira reunião, explicamos o que que era. Eles já que nos conheciam, na verdade, eles estavam Já estavam nos stalkeando ali. observando e tal. E aí, no final da reunião, completamente diferente da seguradora lá, ele assim, não, a gente quer comprar vocês, até sexta tu consegue apresentar um preço? Cara, nunca nem tinha parado pra fazer valuation, por quê ou não por quê. E aí, porra, foi uma experiência, assim, aprender muito. Foi, sei lá, Novo. 5 anos em 6 meses. Massa, cara. E aí voltamos para Blumenau, se internamos numa sala de reunião e levanta número para tudo que é lado, e projeta crescimento, e projeta faturamento, e projeta perda. Pegaram algum especialista, assim? Nada, fizemos tudo na unha. Eu, Bruno Anderson, Paulinho, mais eu, Bruno Anderson. A gente deixou o Paulinho no comercial lá, porque não podia parar de vender, o negócio tinha que andar. E aí montamos, criamos ali várias variáveis, apresentamos para os caras. E aí foi negociação, NDA, no final deal. E deu boa. Hoje estão lá com a Velo, eles transformaram em Quinto Crédito, unificaram tudo dentro Então da todo mundo lá em operação São Quinto Paulo. Andar. Aqui não tem mais. Não, a gente tem 140 pessoas aqui. A gente tem 140 pessoas aqui em Blumenau. Acho que tá em 150 até já. Tocado pelo Anderson, que continua na operação. Eu e o Aí ele Bruno. continua como sócio? Não, ele saiu, ele tá como CEO remunerado. E eu e o Bruno, a gente tá só como conselheiro. A gente participa bem menos ali,
uma reunião por semana. Quando o Anderson consegue agenda, porque a agenda dele hoje é tão maluca que às vezes ele não consegue nem agenda pra gente dar uma Tomar uma ajustada ali. cerveja. Não, tá bem puxado. Uhum. E aí ele toca hoje o negócio daqui, mas o negócio é 100% do quinto andar. Tanto é que virou Quinto Cred o nome. E aí chegou a 5.000 contratos no mês. Chegamos a produzir 5.000 contratos no mês Caramba. com o nosso time de Blumenau. Que massa. Então, assim, é uma operação realmente grande. A gente atende o Brasil todo, todos os estados. É uma loucura. Imagina, no mês que a gente fez 5.000 contratos, chegou a 25.000 propostas. O, Já, pes- o pessoal da seguradora nunca mais. não. É que até porque, assim, na ocasião, né? A gente tem um negócio, um modelo de negócio, uma solução. O pessoal a nossa posição também para o pessoal da seguradora. Ou vocês levam tudo, ou não faz sentido, porque se eles entrassem com um pedaço, eles fecham muita porta pra gente com outros Sim. negócios. E com o quinto andar, eles já, por uma questão de projeto deles, de um Fazia domínio mais aí, sentido. Brasil, eles nem queriam parte do negócio. Ou eles queriam tudo e eles iam ditar regra, ou eles também não queriam. Então, pra gente fez mais sentido com o Sim. quinto andar. Porque a gente sempre teve muito, não por causa do quinto andar, ou por causa de um ou de outro, mas a gente sempre foi meio alemãozinho aqui e teve Uhum. muito medo de vender parte da operação e perder o domínio da decisão, Claro. sabe? Daqui a pouco a gente tá aqui e tem um outro cara decidindo e puta, e aí, como é que fica? Uhum. E na real, assim, essa visão conservadora não é errada, né, cara? Porque também vocês não eram ninguém que começaram esse negócio. Já havia toda uma estrutura da Stein, da SHS, todo um nome de vocês que estava envolto no negócio, né? Então essa preocupação também existia, com certeza, né? Também, e assim, pô, tinha um negócio rodando, tinha um negócio crescendo. E, claro, acho que a gente vendeu, a gente fez o deal num momento bom de mercado. Depois o mercado passou por uma baixa, agora o mercado já tá voltando também, Teve a já tá baixa mais tecnologia ali, animada. né? Final de 2021 foi, né? E Ou 22. foi início de 22, né? Início de 22 começou a baixar o mercado. Começou a. Isso. Enfim, e aí tudo se encaixou, a gente olhou pro mercado e falou, cara, não era o momento que a gente queria fazer algum tipo de deal, mas estava ali, também não dava para fechar o olho, não sabia o que ia acontecer com o país. Falou, não, vamos embora, vamos se juntar com quem é mais forte, com quem tem mais know-how. Querendo ou não, os caras são, meu, gigante. Uhum. E aí estamos aí com eles. Ah, cara, e pra ti fica um legado pessoal também, né? De ter feito essa história, né, cara? Ah, não, pô, foi. O legado acho que é interessante, virou notícia aí, saiu em tudo que é revista, foi massa. Mas, assim, o aprendizado desse processo, de passar pelo deal, pô, contrato em inglês, é loucura. Acordo, no compete, foi no mínimo 30 dias, assim, internado numa sala, 24 horas dentro do contrato. Na verdade, foram 90, né? Mas se fosse fazer só isso, sem outros Sim. detalhes, Tinha ficado foi, enfornado 30 dias. cara, Cara, foi uma e uma loucura. dúvida, óbvio, né? Não vamos falar aqui de montante, até não sei se foi divulgado, mas enfim, não é esse o ponto. Mas a dúvida que eu tenho, na hora que assina o contrato, é Pix na conta e acabou a relação? Isso é assim mesmo, não? Não, assim, a gente fez um NDA, a gente fez um acordo, um MOU que já tinha valor, que aí ia passar pela auditoria, e aí a auditoria levanta eventuais passivos que a gente possa ter, que aí fica retido do valor negociado. Uhum. Mas assim, a nossa auditoria foi super soft, assim, não teve nada relevante. E aí no nosso deal, a gente, né, por uma questão de negociação, acabou, teve um parcelamento e teve também uma participação da mãe, né, do quinto andar. Ah, então tu permanece enquanto cotista ainda, A acionista gente da... tem lá umas cotas, é isso aí, que eles, claro, eles fizeram uma proposta em dinheiro, que parte delas eles transformam em cotas em para cota. pagar, que aí a gente tá junto com eles e agregando e somando lá com eles e não virando concorrente, entendeu? E até é bom porque, pô, é um puta do ecossistema que tu pode explorar pra ter acesso, pra se relacionar e tal, né? Ah, não, com certeza. E assim, os caras são bons. Hoje, cada vez que a gente vai para lá, é uma aula, assim, tu aprende um monte de coisa.
Claro, do nosso negócio aqui a gente entende, mas eles têm uma visão muito mais macro, é um negócio assim, bem interessante. Tu acaba vendo o cenário do mercado imobiliário É, nacional, assim, né? eles já tratam hoje de cenário internacional. Quinto Andar hoje está no México com a Benvi. Quinto Andar é a maior empresa de anúncios, é dono da maior empresa de anúncios da América Latina. É dono do Imóvel Web. O Imóvel Web é o segundo maior do Brasil, é o maior do México, é o maior do Chile. Não sei se do Chile, mas eles são assim bem, Gigantes. bem grandes. Então eles têm um monte de coisa, eles olham já E tem um pedacinho dessa parada que tá aqui em Blumenau, a velho. nível mundo. E a gente tá com operação aqui ainda pelo Anderson, né? E aí, pô, 150 pessoas e a máquina fritando. Tu Massa, vê, cara. começou com uma dorzinha lá na imobiliária, né? Que Cara, legal, essa eu legal. fico muito feliz de registrar essa história, porque, claro, a gente tem amigos que nos conectam, a gente ouve falar, já conheci um pouco da história, mas ouvir de ti aqui diretamente ter essa, é até uma honra, cara, a gente ouvir, porque é filho da casa, né, da cidade de Blumenau, um negócio diferenciado aí, a gente sabe que vocês se tornaram referência e fica esse registro também pra história aí, né? Ah, obrigado. É bacana, é bacana. O negócio é trabalhar e assim, é resiliência, Tu né? mantém o Não é teu... todo dia que tá certo, É. entendeu? Ah, É tu bater abriu uma cabeça, lotérica e fechou, né? Vendeu, né? vende. A lotérica não deu certo. Ainda bem, né, cara? Já pensou ficar lá atrás do balcão da lotérica até hoje, cara? Não, nada contra a lotérica, é que realmente eu, Não é o eu que tu não, sabe fazer Nada bem. contra não, a lotérica, mas é que não realmente é entrou um na minha modelo gestão. falido. Tá ligado? O cara faz jogo da Mega no celular já, pô. É verdade. Ah, deixa de. Não, eu não quero falar mal de quem tem lotérica, pelo amor de Deus, né? O cara pode sobreviver como quiser. Mas, de fato, é um modelo de negócio que vem se E hoje desgastando. com a digitalização, muito mais. Tu mantém teu olhar no mercado de tecnologia? Tem alguma coisa assim que tu pensa em fazer nessa área ou nada? Sim, a gente está sempre olhando. É, a gente entrou investindo em outras empresas Ah, tu faz ainda. nesse mercado de tecnologia, duas empresas aqui de Blumenau. Uma que faz BPO financeiro, que Uhum. é a Marvi, não sei se já ouviram Ah, falar. vi, Sim, pô. conheço. Tava lá no CIB hoje. O Manuel aí tem uma visão bem interessante, acho que pode ser até Vamos trazer um ele aí. entrevistado aí, Vamos trazer ele aí, é pô. bem legal. E a gente é também, e aí, claro, o Marvi, BPO financeiro, não é exatamente do nosso DNA, né, que vem da construção civil, mas a gente Uhum. viu ali uma lógica, um sistema, e a operação dele é uma operação não só tech, mas de serviço embutido. É. Ah, beleza, demanda a gente, demanda, mas a Velo no fim do dia também, assim, eu não tinha grandes soluções tech, eu tinha uma solução de serviço, de resolver lá Então uma dor. tem um pouquinho a ver com o DNA, então, né? Então a gente achou bem interessante ali, acho que, puta, o Manuel, eles lá, fugiu o nome agora do nosso sócio lá. Mas enfim, o que toca a parte comercial tem uma visão bem legal. E aí uma outra empresa que a gente acabou entrando também foi a Fast Build, Fast Build. Que do aí é da... Jean, que aí sim tá dentro da construção civil, que faz lá toda uma entrega de documentos via app, manutenção no imóvel, tu pode abrir um chamado pelo QR Code que fica coladinho lá no quadro disjuntor, tu pode acessar os projetos, é bem interessante, ele tá aí E que com... tem vários eventos também que ele organiza e E ele tal. tem o evento anual dele que vai rolar esse ano, Até um cara pra trazer aqui também. também é É um cara para... Jean Ferrari, não? Jean Gia Ferrari. Ferrari. E aí ele tem, pô, um baita produto, e aí que a gente daí entende, né, que faz parte aí, inclusive nossos prédios todos, a gente entrega hoje com a solução dele. Que Massa, legal. cara. Massa. E é isso aí, Tu vende vê. aprendendo. Não, e É. olha o ecossistema que gira, né, cara? A cidade de Blumenau, não só a cidade de Blumenau, mas o estado de Santa Catarina é muito rico nesse mercado de É. tecnologia e Tem muita ideia inovação. boa. Em E às soluções, né? vezes a gente não consegue enxergar lá na ponta a solução, mas imagina quantas pessoas só conseguiram alugar algo, a sua sala para o seu negócio, a sua casa, por causa da Velo, né? Também. Ou quantas pessoas têm uma solução lá da organização financeira da sua empresa por causa da Marvi, né? Não que o Jean precisasse, mas o Jean, um dos escritórios da Fast Beauty, ele alugou e a Velo lá no início foi fiadora dele. Olha É, só, o Jean cara. foi nosso cliente aí. Que massa, A cara. Fast Beauty foi nosso cliente, na As verdade. coisas se Legal, cara. conectam, ó.
Eu queria falar ainda, pô, vai longe essa história aqui, tá ligado? Mas também, né, enfim, é importante a gente extrair o máximo possível, porque até é uma alegria tu estar aqui com a gente, né, trocando essa ideia. Não, imagina. Cara, vocês estão indo pro litoral, falei disso antes. O litoral de Santa Catarina, pô, Cristiano Ronaldo tá com apartamento em Balneário, né, cara? Então, o mundo tá comprando essa parada, né? Como é que foi essa estratégia? Da onde veio essa ideia? Bom, litoral de Santa Catarina é algo que a gente já olha há tempo. E aí, nosso litoral, a gente começou a mapear. Claro que o óbvio, né? Todo mundo olha lá primeiro para Balneário Camboriú, às vezes Itapema, Brava, porque tá mais óbvio, porque tá ali. Mas a gente parou para olhar, tá, mas o que que é o litoral de Santa Catarina? Então, assim, o litoral de Santa Catarina vai começar lá em Joinville, que tem lá vários cantos super interessantes, alguns mais remotos, mas tem lá uma qualidade de litoral. E a gente vai até um pouquinho para baixo ali de Floripa, Sim, Grado Garopaba, Rosa, Imbituba. Garopaba, que também é lindo. E aí tu tem que começar a entender o porquê que uma região desenvolve ou não. E isso também é um negócio que a gente fica às vezes se questionando, falando, pô, já pensou? Às vezes tem um cara que, ou por ser muito inteligente, ou por uma sorte do destino, tinha um terreninho ali em Balneário e fez lá A Barra Sul. 150 milhões no terreno, 250 milhões no terreno. Uhum. E aí, onde é que eu vou achar um outro Terreninho desse. ticket dourado desse aí para um cheque desse tamanho para esperar lá alguns anos e fazer um número desse, exponencial dessa forma? E aí a gente começa a olhar, e aí é um conjunto de fatores entre Bahia, entre acesso, entre tamanho de praia, da onde que esse consumidor está vindo, por que que ele está vindo. E aí tu para olhar hoje, Balneário Itapema, Perequeira, agora explodiu também. Explodiu. É. A gente tem toda a ponta ali de Mariscal, Porto Belo, Uhum. que também é É, lindo. ali A tem que nível de beleza melhorar. natural, não tem o que Mobilidade, né? discutir, mas daí Ali- trava na mobilidade. Tem alguma coisa de discussão no estado de logística e tal. Vai ter que acontecer isso, né? Tá louco? E assim, mesmo assim, a mobilidade não tem sido um impeditivo Não, de realmente. preço lá, porque lá os produtos têm pego preços aí super relevantes também. Uhum. Mas enfim, aí vamos pegar ali nosso grande exemplo, né? Balneário Camboriú. Da onde vem o grande consumo de Balneário Camboriú? Se parar para olhar friamente, bem mais da metade do consumo de Balneário Camboriú, ele vem do norte. Porque o cara que vem do sul, ele já parou Porto Belo, Uhum. Bombinhas, Governador Celso Ou até antes, Ramos, né? ou até ficou lá em A Floripa, gente brinca, né? Os entendeu? curitibanos vêm até Itapema e os gaúchos até Florianópolis ali, né? Exatamente. Então, assim, Tanto que tu pô, vai pra Praia do Rosa, é só a galera falando tchê e tomando chimarrão, né, cara? Negócio exatamente. surreal. E aí tu olha Balneário e tá claro que o consumo de Balneário vem do norte e hoje sai do norte e vai para Balneário. Tu não consegue mais acesso. O cara lá, um mero mortal que vai trabalhar na sexta-feira até final da tarde, vai pegar o carro para passar o final de semana na praia com a família, ele tá levando 2 horas, às vezes, parado ali entre Itajaí e Balneário. Sim. Uhum. Assim, tá um caos a estrada. A estrada tá parando lá no Rio Itajaí Sul, ali naquela ponte, Navegantes. atrás de Navegantes. Então, esse consumo, ele tá claro, ele vem do norte. Esse cara que vem do norte não tá mais conseguindo acessar Balneário. Se ele puder acessar uma praia, uma baía, melhor que Balneário, sem um rio, às vezes, na baía, com um preço, um sexto do valor do preço de metro quadrado de Balneário, Uhum. e chegando em um quarto do tempo, por que que esse Uhum. cara não vai acessar? Uhum. E aí tu para olhar quem é a praia que tem o acesso que a Armação, Penha ali, município de Penha tem uma Fácil, né, cara? rodovia duplicada, que é a Transbeto, né, que o pessoal Sim. chama, para acessar a praia. Quem é a praia que tu não precisa pegar 101 para ir para o aeroporto de Navegantes? Que tu tens um parque hoje, que é o maior parque da América Latina, Sim. e aí diga-se de passagem, o parque tá lindo, tive lá sábado, fiquei impressionado, o parque assim tá super organizado. Tenho acesso anual. Tu tens? Tem. Tá, não Fui com tá, meu não menino lá, tá tá muito bombando bom. o parque? Sim. E aí, Tá com um piazinho de então assim, 3 4 3 anos. anos. tu começa a olhar hoje, e tem outra, e o plano diretor da cidade, ele tem que ser um plano diretor pró-mercado imobiliário. Então tu tem que ter um plano de verticalização
para ter um nível de adensamento e tudo mais. Uhum. Então a gente começou a olhar, entendeu que sim, a armação está muito claro, a armação é uma baía virada para o norte, então o vento sul na nossa região, porque a gente está aqui mais para o hemisfério sul, se a gente tivesse ali mais para o nordeste do Brasil, o vento sul não incomoda, mas aqui o nosso vento sul é um vento chato, é um vento frio. Uhum. Então, E é um vento forte. e a armação, então, é uma baía virada para o norte, o vento sul vem de trás, então tu não sente o vento sul. Tu tens um vento nordeste, que é um vento agradável, um vento de verão. Cara, olha tudo que eles Tu- analisaram, tá ligado? É uma baía não muito extensa, não muito curta. É uma baía que a gente não tem rio na baía, igual o Balneário, então a gente tem uma qualidade de balneabilidade Muito maior. ad eterno, né? Porque nunca não vai surgir um rio na baía. Uhum. Então, assim, tem uma série de fatores que pra gente faz todo sentido. E a gente tem lá um plano de verticalização, que é na quadra mar, verticalização baixa, e é uma quadra curta. E na avenida principal já é uma verticalização interessante, aí que vai a 30, 40 andares. Uhum. E esse cara que vai morar ali, ele vai ter uma baita área de condomínio, mas se ele quiser ir pra praia, ele vai caminhar 80 metros e vai estar na areia da praia. Bum. Então isso tudo a gente tem ali. E então, falando de armação, Balneário Pissarras, isso tudo se repete de alguma forma. Tu tem vários acessos, tens uma orla daí um pouquinho mais extensa, mas o mercado imobiliário lá já está até um passo à frente do que o de armação. E a gente vai estar lançando lá também, vai ter produto lá. E lá ainda vai ter o alagamento da areia, né? Lá ainda vai ter o alargamento da areia. A armação também está trabalhando para Pra largar. alargar. A Pissarras está mais adiantado. E depois tem Barra Velha, que a nível de mar não perde em nada, só que é uma baía um pouco mais extensa, tem um mar um pouco mais aberto, mas tem acesso. E o preço do metro é infinitamente menor do que Praia Brava, do que Itapema. Então, assim, não tem como não andar. Não existe, assim, algo que justifique que aquilo não aconteça, que aquilo não valorize, que aquilo não, vou dar números aqui, mas que não tenha uma valorização relevante. Então, tu realmente acha que não tem bolha. É um negócio realmente Não. que faz muito sentido. Não tem como ter bolha ao momento que o preço ainda ele é extremamente reduzido comparado a qualquer outro litoral. Eu sou investidor imobiliário e eu acertei o momento de Itapema, cara. Entrasse na imóvel hora lá, certa. é. Mas eu tô visando, tô sendo quase convencido pelo pessoal a gente tem uma confraria, né? O Chico Aham. Santi, de imóveis em Pissarras. Um preço, a questão da valorização. É que hoje, me corrija se eu estiver errado, né, Beto? Claro, claro. Tens bem mais experiência que eu no mercado, mas a gente também brinca um pouquinho. Aliás, eu fiz o meu Cresci em 17 para ir brincar no mercado de litoral. Ah, legal. Porque a gente investe, a gente tem administradora desde 2007. E aí, em 2017, eu fiz meu Cresci para desenvolver um condomínio fechado de lotes em Itapema. Pô, massa. E aí, ali, pô, viajei Brasil, foi bem, vendendo para fazendeiro, foi bem bacana a experiência. Mas hoje, Itapema, Perequê ainda não tanto, mas Itapema e Balneário é cliente final total. Não tem construtor especulando, não tem oportunidade de compra, tá tudo muito saturado. E aqui pro norte não, aqui pro norte a gente ainda tem, enquanto morador local, assim, algumas oportunidades de investimento que são mais, no médio e longo prazo, são muito mais interessantes, né? Com certeza. Mas assim, Balneário, eu tenho um tio meu lá, o pai do Bruno, ele lá atrás ofereceram um apartamento na planta, frente mar, acho que era 400 mil dólares, e era 1 para 1 por real, 400 mil reais, o apartamento tinha 360 metros privativos, um baita apartamento. Ele falou, cara, vocês estão malucos, não sei o que, não sei o que. Um ano depois estava 600, no outro estava 800, hoje está 7 milhões. É assim, andou, tá escrito. E aí, mas não tá escrito. Não, tá escrito. Aconteceu em Balneário, aconteceu em Itapema, aconteceu em Perequê. Eu não vou dar nomes, um amigaço meu, comprou faz 2 anos, 1 ano e meio, em Perequê, frente mar, pagou 1,5 pau. Na época era preço de mercado, hoje ofereceram 3.200. Cara, eu perdi Entendeu? uma oportunidade de 600, 2 anos depois, 2,5 milhões. E aí, Assim, cara. E aí, tu pega ali o norte, a gente tem as condições de acesso melhores do que até essa É aí que eu turma. digo, eu acho que o norte ele tem, assim, se a gente parar para analisar de uma valorização, o norte ele tem muito mais potencial de valorização. Porque tu tá saindo de uma base mais baixa, Exato. entendeu? Então,
esse Esse gap gap é ali, muito maior. ele vai ter. Uhum. Então, assim, a gente realmente acredita, tá investindo lá. Eu vou abrir um CNPJ lá só pra vender os produtos da Stein. Isso aí, vambora. Temos que vender. Não, eu vi os produtos de vocês lá do Litoral e tá... O padrão de vocês já é um padrão animal, assim, né? Mas Litoral ali vocês capricharam, tem uns projetos muito Não, bacanas. Eu obrigado. quero até conhecer aí. Não, vamos conhecer, mas tá ficando bem legal. E aí, claro, e aí do nosso negócio, né? A gente foi convidado várias vezes para, vem cá, tem um terreno em Balneário, tem um terreno em Itapema. Só que na hora que eu fui para ver Balneário, vamos pegar de exemplo, já era na segunda quadra ou na terceira quadra, onde eu não tenho mais uma vista para o mar permanente, onde eu É sou, rebarba, digamos assim, né? onde eu sou mais um num universo lá de 200 construtoras construindo ao redor. E aí eu não vejo que ali tem um diferencial e não vejo, não tô desmerecendo, tá? Eu acho que é um baita mercado, tanto é que tá lá. Uhum. E não vejo, às vezes, como vender pro meu cliente e falar, cara, isso aqui não tem como não subir X. E aí, quando eu chego no litoral norte, eu consigo ter terreno, vista permanente, outros pé na areia, numa condição que ela vai ser única. Assim como aquele apartamento lá que meu tio deixou de comprar em Balneário lá por 400 mil dólares, hoje ele é um prédio velho, mas é um prédio velho com 350 metros, 3 vagas e é 7 pau o apartamento. É, e se der Porque, uma garibada reformadinha, já vale uns 10 aí. porque o mar tá ali, a vista dele é permanente, ele tem uma condição diferenciada. Ele tá naquela linha que é extremamente escassa. Sim. Uhum. Então aí a gente como construtor entendeu que faz muito mais sentido eu ir trabalhar numa linha que sempre vai ser mais escassa, por mais que é um litoral que não Que tá tão ainda não tá estourado explorado. como Balneário, Uhum. mas, Mas já cara, tá colocando ali. num curto espaço de tempo vai ser, entendeu? Sim. Então essa é um pouco assim da nossa visão. Uhum. Cara, que massa. É até uma aula, assim, né? Quantidade de nuances que vocês analisaram. Até o vento, cara. Eu Sim, brinco, mas é importante. verdade, cara. Porque gera impacto, inclusive, na obra, Gera. né? Na qualidade da obra, na entrega da obra. Tu pega Canto Grande, porra, é lindo, maravilhoso. Só que Entre os- fica num dia de vento sul no Canto Grande. É. Ninguém fica, o pessoal Ali é bom fecha e pra fazer foge. o windsurf. É, É. Esse aqui tem cara, né? Surfista. surfista. Tem até marcando com o Andy aí, pra nós fazer um Um wake, né? wakezinho. É, Ah, E realmente, o Andy lá. tem wake. É, é. Não, ele é metido a surfista. é. Quando Boa. fechamos o Surfland, ficou feliz da vida. Vai lá surfar lá. Eu peguei umas cotas aí também. Boa. É isso aí. Mas eu sou da casa. Roberto, primeiro agradecer, né, cara, a oportunidade de registrar enfim, né, da gente aprender contigo também. Espero que tenha gostado da experiência. Imagina, é um prazer estar aí. E eu queria, pra gente fechar, acho que podemos fechar, né, Felipe? Deu, pô, 1h40 aí. Tem que fazer uns cortes aí É, nesse. não, e é só a primeira, velho. Vamos, daqui uns anos, voltamos a gravar aí, sempre que tiver novidade. Mas, tipo assim, eu percebi que tu é um cara bem metódico, assim, engenheiro. A gente percebe que tu lida com processos claramente, assim. Quais são os próximos passos da Stein? Onde é que vocês vislumbram chegar? Né? Imaginando, óbvio, né? Já falamos, estamos no litoral, ok? Mas eu percebo que, primeiro que assim, eu imagino que deva tratar com muito carinho essa parte da incorporação, porque é uma coisa que surgiu com a Sim. geração de vocês mais fortemente. Mais fortemente não, que surgiu de fato, né? Mas onde é que a construtora está enquanto incorporadora pretende chegar assim nos próximos 10 anos? Tens uma mentalidade nesse sentido? A gente tem um plano assim nosso. A ideia não é ser uma gigante aí das incorporações. A gente quer conseguir manter um ritmo de qualidade e de lançamento no litoral. Na verdade, hoje a gente já está com um ritmo relativamente acelerado. Seria basicamente ir mantendo esse ritmo e continuar mantendo a qualidade. A nossa ideia é hoje e sempre foi de ter uma empresa relativamente enxuta. Eu não quero ter um monstro aí a nível de gestão, de custo, de escritório. Quero ter uma empresa enxuta com um time de excelência para entregar um produto final de excelência. Legal. E eu entendo que uma incorporadora ela entrega muito mais se ela for especialista no mercado dela, Uhum. entendeu?
não que não dê certo, mas eu não acredito pra gente sair querendo fazer todos os mercados. Eu acho que a oportunidade e a excelência, ela existe em conhecer aquele mercado, em saber que essa esquina, o apartamento ele é melhor aqui do que ali, saber que esse terreno aqui não adianta botar um apartamento de 3 suítes, porque ele é um terreno um pouco mais estreito, aqui vai admitir no máximo 2 suítes. Uhum. E aí, na hora que tu escala demais isso, tu pode perder esse feeling, esse tato. Uhum. Então, a gente enxerga a incorporação dessa forma. Em ter lá um volume, que hoje a gente já tem aí um volume relevante, se for somar, já passa aí de 100 mil metros de obra simultâneo, só em Caramba. prédios. E conseguir entregar com excelência esses prédios, e cada prédio que a gente vai entregando, a gente vai repondo outros, mas nos melhores terrenos, nas melhores posições, com os melhores projetos. Eu não, Foco na qualidade eu mesmo. não quero, a gente não quer perder a mão de não ter tempo ou não conseguir sentar para discutir o projeto, o detalhe, o porquê do acabamento, floreira lá. exato, ou da esquadria, ou do ralo, e aí vai. Legal, Uhum. cara. É assim que a gente vê o nosso negócio. Bacana, porque acho que a gente se identifica um pouco com isso, assim. Tanto Certo, o Felipe aqui quanto eu nos meus negócios, assim, preocupado muito com a qualidade do atendimento, né? Eu acho que. E qualidade de processo, de uma entrega garantida, né? Não perder a mão do negócio. Não adianta perder a mão, porque senão é ruim para todo mundo, é ruim para o teu negócio, é ruim para o teu resultado, é ruim para o teu cliente, Uhum. né? Então esse é o, eu acho que é o caminhar aí do negócio. Tem algum grande projeto aí que tu possa abrir de tá programado para os próximos anos de empreendimento, assim? Algo diferente? Cara, por enquanto eu acho que não tem nada diferente aí do que vocês já vem acompanhando. A gente tá lançando, a gente vai fazer agora um pré-lançamento de um produto em Pissarras, de 14 pavimentos, só 2 apartamentos por andar, bem exclusivo. São Nossa. 20 unidades. E final do ano eu vou ter um outro lançamento aí em Pissarras, que daí sim é na esquina principal de Pissarras, ali na Getúlio Vargas, que é o acesso da cidade. Esquina com a avenida da frente ali, que é Nereu Ramos. E aí sim, aí é uma torre de 19, uma torre de 25, ficou um projeto sim bem arrojado, que a gente ainda deve lançar esse ano. Então tenho Legal. esses 2 projetos aí para trabalhar nesse ano. Show de bola. Legal. Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu. Satisfação. Obrigadão. Uma grande honra. Espero que tenha gostado de participar aí com a gente. Não, foi ótimo. É Valeu. isso aí, na próxima tamo junto. Valeu. Um abraço. Você que tá aí no YouTube, inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, compartilha essa história bacana aí da Construtor Style, do Beto, do Betinho aí, que é parceiro, não só na construção civil, mas em outras áreas também. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Um pouco de sono agora. E hoje a gente gravou com o Beto Stein aí da Consultor Style. Valeu, galera. Tamo Valeu. junto.